dançarinos e dançarinas! E aí, professores e professoras, já conferiram seu horóscopo hoje? Eu sou o Diego Machado, tô aqui com meus irmãos Tiago Guimarães Cabelo. Fala, galera. Fala, galera. Perto do microfone. Pedro Losso. Olá. E pra brilhantar esse programa, trouxemos também a professora, dançarina e astróloga, resenha de carteirinha, Luana Garcia. Upa, neném! Aê! Tudo bom, galera? Esse é o Academia de Quinta. Sejam bem-vindos. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilo, Cabelão? Sempre bem, né, meu parceiro? Tranquilo, Lúcio? De boa, Longe de mim hoje, pra não me ameaçar. de boa. Hoje nós temos a... Melhor assim. Bem melhor assim. Tá bem mais bem acompanhado do que antes, né? Do seu lado temos a nossa primeira convidada, nossa madrinha. Tava com a gente quando a gente começou a pensar num podcast. É a Luana. E aí, Lu, como é que você tá? Eu tô bem, tirando meu dedinho com gelo aqui, mas eu Pois tô é, bem. é bom a gente deixar claro que não foi ninguém aqui, né? Sim. Eu acho que o seu... Acho que meu microfone deu ruim na hora H. Agora foi. Foi? Agora foi, Ele agora eu o tô tempo ouvindo. todo. Tá bom, Tô tá ouvindo bom. ele o tempo todo. Alô? Vocês estão me ouvindo? Mas eu amo esse cara. Eu amo, juro, eu amo. Mas vem cá, Referência gente. clássica, A né? gente não trouxe a Lu à toa. Vamos dar logo qual é o tema de hoje, né? A gente veio pra falar de dança. E nada melhor do que Pedro Losso, que dança muito hoje aqui. Como é que vai a musiquinha? Eu sou muito dançarino. Lu, Dança. antes de mais nada, por favor, fala um pouquinho pra gente quem é você, por que você foi chamada e o que fizeram com o seu dedo. Bom, meu nome é Luana Garcia, eu sou paulistana, Esse como vocês sotaque foi podem demais. perceber. Sim, esse Luana sotaque Garcia, foi demais. paulistana. Eu sou Isso é- Luana Garcia. É porque é um programa que vai pegar o Brasil inteiro, então a gente já tá pensando nisso. Esse é o foco. Pô, Muito inclusivos. E eu sou bailarina, me formei em dança pela UFRJ, sou especialista em acessibilidade cultural, sou professora de inglês também e astróloga. Astróloga. Hoje a gente vai fazer uma mapa astral dessa bagaça aqui, meu amigo. a gente fingiu que ia falar sobre dança e veio ver qual é o futuro do programa. É porque, Pegadinha do malandro. porque, digamos assim, né? O horóscopo é aquele negócio que todo mundo fala que não acredita, mas chega em casa e dá aquela pesquisada. Aliás, que fique bem claro, ela é a culpada. Eu sou o primeiro ateu que siga o horóscopo. Ele é ateu. Olha isso. Que siga o horóscopo Ele é à ateu. risca, cara. De Libra. Graças a ela. Não, a Lu mudou minha vida, cara. Não, teve- Até despertador, já acabou o Inferno Astral, Já não é botei, mesmo? já botei. Vocês sabem dessa? Não. Todo dia, enfim, um dia sim, dia não, me ligava um número desse em São Paulo, Paraná, pra falar, né, que... Walter Mercado. Lembra? Aí ela falou, cara, bota alguma coisa relacionada a signo, que te dê uma moral toda vez que ele ligar, tá ligado? Eu ia mudando, cara. Tipo, era sempre assim, beba água, tenha um dia bom, coisas assim. Aí quando eu tava no meu Inferno Astral, que ela me explicou que é um mês antes do meu aniversário, eu botei, cara, a partir do dia 5, toda vez que esse número me ligar, vai tocar. Aí tocava lá, acabou o seu Inferno Astral. Aí eu ficava feliz que tinha acabado meu Inferno Astral. Pra quem não sabe, Inferno Astral, Lu, por favor. O que é Inferno Inferno Astral? Astral é um período próximo ao seu Sol chegar no ângulo em que ele estava quando você nasceu. Então, ele pode ser de 30 a 40 dias antes do seu aniversário e também um período depois. Porque a ideia é que quando o Sol está chegando perto do ângulo que ele estava quando você nasceu, você está encerrando um ciclo e iniciando um novo. Então, as coisas tendem a se chacoalhar, seu mundo costuma virar do avesso. Fica tudo uma merda, é isso que ela quer dizer. Tipo 2020, né? É um interno Inferno Astral. Eu quero saber quem tá fazendo aniversário esse ano, que assim, tá difícil. No caso, esse O ano, acho que mundo. todo mundo. É aniversário do planeta Foi Inferno Terra. Astral. Mano, é isso. Descobrimos, Excelente, pronto. É é isso, com certeza. Ah, foda-se a dança. Vamos ficar nesse assunto mais. Vamos, é muito mais maneiro. Né? Acredito muito mais, diga-se de passagem. Eu acabei de me lembrar que eu falei que eu sou ateu e meu pai vai assistir. Seu pai vai assistir. Papai não sabia? Editor. Eu acho que ele Tira sabia, não. mas assim... Que editor? Não tira, Mas não. não é uma coisa que eu fico comentando assim muito frequentemente, entendeu? Ups. É Ups. nada, é nada, é Bom, nada. Voltemos à pauta, acho melhor, né? Voltemos à pauta. Vamos, que a pauta é grande hoje. Ai, Jesus. Então, o que aconteceu com o meu dedo foi o seguinte. Eu aconteci com o meu dedo. Eu sou distraída, um pouquinho tapada. E aí, eu fechei a porta do carro no meu dedo. Você não leu o horóscopo de manhã antes de sair da Não cama, né? li, verdade. Exatamente isso. Podia ter visto lá a tendência
Problema, ia falar um palavrão. Pode falar, eu já soltei um e nem percebi já. A tendência merda do dia. Mas... Tipo, Merda é palavrão, acho que dá pra fazer um programa só sobre isso. Eu não acho que merda é palavrão, mano. eu queria fazer a última pergunta sobre horóscopo e... Última? É. A gente já tem Ah, 5 O tema não é minutos. esse? não, eu não sei. Ah, Se ela consegue ler as coisas e ver o futuro, por que ela não ganha logo na Mega Sena? Caraca. Agora o editor pode cortar. Né? por favor, essa parte não precisa, não tem menor... Não tem porquê. Se eu jogar, Mas- Não conta eu nada. podia ganhar, Mas, Lu, conta pra gente um pouquinho. Mas quando você for montar um grupo, você me chama. Você é dançarina, né? Isso. Mas a gente não se conhece da dança, obviamente. Apesar de ter feito a mesma faculdade, nós 4, né? Uma casa do destino. Sim, sim. Filhos da Filhos de Minerva. Que isso, conexão. Que conexão. A gente não se encontrou na faculdade. Você entrou na faculdade em que ano? 2012. Cara, a já gente tinha saído. gente cursou tava na mesma saindo. época. Eu já tinha saído. Eu entrei em há um ano. 2011. Eu saí Pois é. final de 2002. Mas Não entrega a idade. Não é, Tá de fica boa. quieto. eles são velhos. Dinossauros, Não, pessoas você novas. que é esse menino sem pelos, pô. Cara, ela Gente, é mais jovem. nova, cara. O que você tá falando aí? 209. Eu tenho 20. Mas a gente não se encontrou na faculdade, a gente se encontrou na escola, né? Muito doideira isso. E você não fez licenciatura, no caso. A gente vai Não. falar sobre isso. É. Mas me explica um pouco do porquê a dança. Você não é do Rio, você já falou. O que aconteceu? Assim, conta um pouquinho da sua história aí. Bom, eu com 3 anos de idade comecei a dançar balé em escolinha. Nossa e aí... senhora, 3 anos? Dei 3 anos. Acho que eu nem jogava bola ainda. com Eu nem 3 anos. andava. Você joga? Pô. Tu Vai, tá vai, de brincando longe, 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 não pode comigo. tocar. Sem contar. Ai, meu Deus. Caraca. Vamos organizar um... Volta pra dança que ele manda melhor, vai. Vamos organizar um campeonato Academia de Quinto. Mas tudo bem. Aqui, ó, de botão, ó. Mas O continua. Diego joga em pé. Que comece o bullying. Tirei O o bullying, Diego olha do só. O bullying já foi tema, O entendeu? A último gente programa foi só minha careca. Não pode falar de tortura, não. Cara, não posso fazer nada. Olha só, tem um sol nascendo aí na frente da câmera, que é a sua careca. Não tem como não falar sobre isso. Mas seguimos, desculpa, Lu. Vai, 3 Vambora. anos dançando. Não, sem problema. Lu, só fala um pouquinho mais perto do microfone. Ok. Entendi. Isso. Como diz o Pedro, como é, Pedro, que você fala do microfone pra gente sempre ficar perto? Eu não falo nada. Mentira, ele fala, não tenha medo do Já falo negro tô na sua frente. imaginando o que ele faz com essa cabecinha. Mas tudo bem. Vamos seguir. Ai, olha que lindo o Pedro. Olha que lindo o Pedro com vergonha. Gente, é tão mágico esse momento. Você tem como botar isso num corte? Só ele com vergonha. Olha a cara. E aí, com uns 10 anos, eu ainda fazendo dança em escolinha mesmo, uma professora chegou para minha mãe, a professora de dança, e falou assim: o dia que essa menina parar de dançar, ela vai perder o ar que respira. Ela Nossa. precisa dançar. E aí, eu fui atrás do balé. Ela falou isso, montou na vassoura e foi embora? Foi uma profecia. Caraca, maluco! Foi uma profecia. Mano, bizarro, real. Fada madrinha. medo dessa Bizarro, real. Eu não pararia de dançar por medo. Porra, não posso parar, que ela falou que eu vou ficar sem ar, cara. Eu vou morrer, ela falou que eu vou ficar sem ar. Foi uma Cara, maldição que ela tá Uma com. maldição. Você achou Imagina lindo, mas foi uma criança de 3 maldição. anos ouvindo isso, cara. Não pare de dançar, senão você não respirará mais. Ela tá aqui, você não reparou, mas ela tá com o pé aqui embaixo, ó, assim, ó. É tipo os bongos, Nunca né, pare ligado? de dançar. Eu durmo me movendo. Gente, era isso que a gente precisava fazer pra galera entrar na licenciatura e eu não sabia. É só passar quando a criancinha e falar, cara, se você não fizer educação física, já era. Você gosta de respirar? É melhor. É melhor continuar. É. Mas conte-nos. Cara, a gente não passou dos 3 anos. Foi mal. Perdão. Não, eu já tô Ela com já 10. tá com 10, já tá com 10. Tá com 10 Passou. anos. Vai. Isso. Isso. Ó, já evoluímos. Já evoluímos. E aí eu fui atrás do balé, não passei no Balé Municipal de São Paulo, né, que tem que fazer uma prova para entrar. Então eu fui atrás de academia de balé. Comecei a fazer balé. No meio disso, eu ainda fazia jazz, participava de todos os projetos possíveis da escola com dança. Tudo. Também fiz dança do ventre, fiz patinação artística, que o meu primo tinha uma companhia de patinação artística. Olha. Aí eu entrei e falei, não é no gelo. Já, antes que perguntem, porque todo mundo sempre acha que é no gelo. E Tudo assim, em São Brasil. Paulo, né? Então não. Você tudo já em tinha São uma ligação, Paulo. então, com a arte e com a dança, no geral. Sempre tive. E aí, minhas amigas, quando a gente estava indo para o ensino médio, começaram a querer fazer um curso técnico ou uma escola
curso técnico, a gente começou a estudar, elas falavam sobre os cursos, aí sempre tem aquele papo, né, de escola de demanda, se você fizer isso, você vai ter mais oportunidade de trabalho, porque você precisa se profissionalizar e nananã. E aí minha mãe virou para mim e falou, achei um curso técnico em dança, profissionalizante. Olha Falei, só. então é isso. Fui, passei, fiz, e aí nele eu descobri que eu ia seguir fazendo faculdade, porque eu também sou de uma família que foi privilegiada, que sempre teve condições e que todo mundo sempre foi para a universidade, todo mundo sempre foi para a universidade pública, então isso sempre foi esperado de mim. E eu que sempre dancei, pensei assim, eu tenho que fazer uma coisa aleatória de faculdade, então. Aí eu até pensei em fazer letras, olha que curioso, né? E hoje eu sou professora de inglês também. Isso que eu ia falar, tudo a ver. Mas Pois sabe o que muito é legal? interessante. Você, assim, rápido contando sobre a sua história, você já falou de duas coisas que a gente falou em vídeos anteriores. Que, aliás, se vocês quiserem ver, a gente vai botar aí no card, né, É um momento pra editor? aproveitar, sim. É um bom momento. Vou sacanear o editor. Clica aqui, ó. Chupa, editor. Não, mas é porque é verdade. Aí o editor te põe A gente já fez outro divertido. vídeo falando sobre a educação física e você vê como tem umas similaridades aí. E a gente falava de, principalmente, o medo da questão do que fazer, né? E como isso influenciava na nossa decisão. A questão do salário, como influenciava. E, assim, deu pra ver que a dança e a educação física nesse ponto são bem parecidos. E também com relação a você ter que pensar em escolher um outro curso só pela desvalorização que tem, né? E os seus pais são professores também, não são? Minha mãe, ela é professora formada pela USP, então toda a minha família vem da USP também. Meu pai chegou a cursar matemática na USP, mas não concluiu, diversas questões. Então tinha uma pressão de USP também, e na USP não tem dança. Então tinha uma pressão assim, tá bom, eu Sua fiz mãe o curso professora técnico em dança. Sua mãe fez o quê? Infantil, professora infantil. Professora Ela é infantil. pedagoga, Uhum. professora de criancinhas. Gostamos pouco. Pois é. Eu demorei para aceitar que eu gostava, viu? Porque eu não queria ser minha mãe, então eu neguei ser professora durante muitos anos. Olha só, hein? olha só. Olha o destino. Freud. Explica aí, Freud. Pois é. Exatamente. E aí, na hora de fazer a faculdade, não podia fazer USP. Na verdade, teve uma pressão. Se inscreve na FUVEST, faz a FUVEST, faz USP. Mas não tem dança, eu quero fazer dança. Porque aí eu descobri que tinha dança na Unicamp, que é uma prova específica, né? Então sempre foi dança, né? Você não titubeou, né? Nessa Não. construção, assim, ensino Não. médio, você nunca Não. cogitou nenhuma, Nunca. nem educação física. Não. Olha, cara, ela veio no ninho da parada e falou Sim. não pra galera. Não é, cara? Mas Na me- frente- olhou pra três retardados que fizeram Então, educação física. boa, falou bem. Não. Explica pelo menos pra gente, assim, 3 retardados, já que ele falou assim, a faculdade de dança. Como é que funciona a faculdade de dança? Mas antes dela explicar, vamos valorizar um pouquinho aqui, que a gente acabou não falando no começo. Eu sou o cara do merchan, né? Já ficou. Mas é verdade, assim, a gente trouxe a Lu aqui, você tá vendo, né, Lu, esse equipamento maravilhoso aqui, essas câmeras caras que a gente tem aqui. E eu acho nada mais justo a galera, pra continuar acompanhando esse papo, que aliás é muito focado nos estudantes que não sabem se seguem pra dança ou pra educação física. Nós estudamos com alguns que trabalham com dança hoje, mas fizeram educação física. Você deve ter trabalhado com alguém que pensou Sim. em fazer educação física e foi pra dança. Então, assim, pra gente continuar ajudando e tal, nada mais justo do que deixar lá o like. Aquele assunto blogueiro, mas é importante. Deixar o like, compartilhar com os amiguinhos que estão nessa dúvida. Compartilhar e ligar o sininho, porque a gente vai estar sempre falando de coisas assim. Eu vou deixar igual daquele jeito, não. Não, por favor. Não, direitinho. Silvio Santos. Não, Silvio Santos. Já tomei um esporro da última vez. Mas é importante pra gente poder continuar divulgando esse trabalho que a gente tá começando agora. E falar desse processo de formação, porque quando você está na escola, dificilmente os seus professores vão te incentivar a realmente fazer o que você quer. Sim, né? Eles vão você está estudando para o vestibular, então eles vão oferecer, olha, se você quer passar nesse curso, você tem que saber essa área. Se você quer passar em outro curso, em outra área. Agora, se você fizer engenharia, você vai ter uma boa condição de vida. Sim, então, estuda matemática. Mas, se você também não quiser matemática, estuda para direito, porque advogado sempre tem espaço. Agora, se você quiser medicina, estuda daqui a mais uns 5 anos para você passar. É impressionante como dialoga com o nosso outro vídeo. Sim, É impressionante, verdade. é a mesma coisa, assim. Só pra galera entender que a gente tá gravando antes de lançar, então ela não assistiu os outros vídeos. Ah, sim. Verdade. Mas eu tô é- tipo, E igual nem assim, tava eu ali nem sei. também. Mas Não, é vai porque assistir a dela? gente falou disso, assim, a gente falou sobre casos de bastante. educação física e a gente tocou muito nesse ponto, assim, como a gente é desincentivado o tempo inteiro a fazer educação física, até depois que a gente entra na Entre faculdade. outros cursos também. Não Entre só outros educação cursos. física. Licenciaturas no geral, Sim, né? isso com certeza. E é uma causa-consequência, né? O cara ganha menos, então é menos incentivado a fazer o curso e aí... Ou quando tem aquela pessoa que vai super bem na escola, ela vira e fala que quer fazer dança.
poxa, mas vai desperdiçar tudo isso que você sabe? Você vai tão bem, você triste, podia né? ser... Assim, e daí, cara? Não é porque Triste. eu sou inteligente que eu não vou fazer o que eu quero. É meio que Não, isso, você assim, vai ser inteligente fazendo o que você quer. É, exatamente. É exatamente. porque eu sou inteligente que eu vou fazer o que eu quero. E você... Sinistro. Ó, controlei. No que eu faço. Nossa, controlei muito pra não falar um palavrão Você vai agora. ver. Ah, você vai ver. Ah, você Não vai é? ver, né? É nessas horas que Essa- aqueles arianos bem competitivos falam assim, não vou não? Tu vai ver só. Me espera. Mas fala aí, assim, a faculdade de dança, porque o nosso público grande, né, é o pessoal da educação física mesmo. Como é que funciona a faculdade de dança? Assim, as Eu gostei do público disciplinas? grande. O nosso público é grande já. Eu imagino que esse vídeo esteja sendo terceiro, quarto. Beijo, mãe. lançado. Beijo, tia. Cara, minha família Amigos. é grande. Se a minha família Deixa tá o like. assistindo, E agora eu já tenho amigos 100. da Lu também, diga-se de passagem, por favor, amigos da Lu, pessoal Aquele de dança. crescimento exponencial de Amigos leve, da Lu parece Por time de tabela. futebol de final de ano, tá ligado? Amigos da Lu. Amigos da Lu. Cara, mas isso é maneiro, sabe por quê? Porque a gente é um canal de educação física, mas a gente pretende falar sobre coisas que abrangem, né? E dança, bem-estar no geral, assuntos correlacionados. Também servem pra galera da dança. Acho que a galera da dança vai curtir um pouco o canal também. Eu acho que assim, principalmente a galera que tá em academia de dança, que tá naquela vivência que eu tive do balé, que não faz ideia de que pode se profissionalizar e pode seguir nisso, por exemplo. Uhum. Né? Porque a galera tá lá dançando no balé, mas tem a escola pressionando pra fazer direito, pra fazer engenharia. Então, às vezes, as pessoas nem sabem que podem seguir na dança, assim, como opção de E hoje a gente trabalha estudo quase que na mesmo, mesma né? coisa, né? Então, assim, sinal que a gente vive da mesma coisa um pouco Cara, também. são né? poucas as academias hoje que não tem um professor de dança, né? E tem muita gente que vai pra academia só pra dançar. Que não Uhum. tá nem aí pra fazer. Porque a dança como atividade. Enxerga a dança como atividade física, né? Sim, Não sim. como profissão, Mas enfim. essa visão da dança como atividade física é diferente. E aí eu vou pegar o gancho para falar sobre a formação em dança, porque quando eu fui fazer o curso técnico em dança, eu estava vindo do balé. Então eu achei o quê? Pô, vou ficar fera em todas as técnicas de dança, né? Como se isso fosse possível, né? Mas eu cheguei lá e dei eu de... sou. Fale por você. Eu acho que no Charme. final a gente devia fechar esse episódio com o Pedro dançando uma dessas danças aí. Não mostre pra mortais. Sensacional. E aí vocês escutam ele dançando no podcast. Eu acho legal. Boa! Caraca! Acho maneiro. Primeiro lugar que eu posso dançar é um podcast. Só que, pessoal, só vai pra edição do Do áudio. podcast, do vídeo, Não vai pro vai, YouTube. O poxa. YouTube não permite. Ele acha isso, né? Ele acha Deixa isso. ele. E aí eu cheguei lá e dei de cara com um curso que falava sobre consciência corporal, sobre anatomia, sobre pensar o movimento, pensar a criação e pensar ensaio e pensar todas essas formas que podem se adequar à dança que você pratica e à técnica que você quer se especializar. Uhum. E isso foi chocante para mim. Primeiro, para uma bailarina chegar e deitar no chão é absurdo. Assim, como assim eu vou fazer aula descalça? Porque quando você fala bailarina, é bailarina do balé clássico. É. Que vem de academia. Porque, Sim. assim, a dança é sempre, né, meia calça, colã e sapatilha. Então, como assim eu tenho que ficar descalça? Como assim eu vou começar uma aula deitando no chão? E aproveitando o chão. Então, isso foi muito diferente. Isso quebrou muita coisa em mim. E, a partir disso, eu entendi que o curso da dança na universidade ia ser por aí. Ia ser pensando em consciência, em anatomia, em lesão, em criação, e pensar como você consegue criar e montar um projeto para circular um espetáculo, para pensar isso tudo, né? E aí, o curso de dança na Unicamp, que foi o primeiro que eu fiquei sabendo, ele é no Instituto de Arte, lá na Unicamp, né? Então, ele dialoga com teatro e tudo mais. Então, tem uma via muito artística. Quando eu não passei na Unicamp... Momento triste. precisa falar Toca a isso, música não. triste de Não tudo. fa- Toca a música triste. É Não interessante precisa falar porque, isso, não. assim, Fala assim, não por fui pro que Unicamp. que Eu escolhi vim não pro ir. Rio? Por que eu vim pro Rio? A Unicamp Porque eu não te passei merece, no Rio. Lu. Não, Lu. Foi por isso. Não, Lu. Mentira, Lu. mentira. Isso é coisa de Volta, paulista. volta. Isso é coisa de Vamos paulista. reformar. Mexe a boca que eu vou te dublar agora. Eu fui pro Rio porque o Rio é muito melhor que São Paulo. Assim, o Unicamp não me merece, entendeu? O Rio é muito melhor. Eu tava predestinada a encontrar com o Pedro e com o Diego na escola, que eu não posso falar o nome. E aí, porque é isso, na hora do vestibular eu prestei a Unicamp, ia prestar a FUVEST, acabou que o teste de habilidade específica para dança na UFRJ foi no mesmo dia da FUVEST, então o destino realmente não Mas queria quando que eu você fosse falou pra pra sua USP. mãe, desculpa te cortar, quando você falou pra sua mãe, pro seu pai, olha, vou pro Rio, foi de boa? Então, não. Na verdade, meu pai só descobriu que o curso era noturno quando eu já estava matriculada.
E eu e minha mãe Ariana. combinamos de não contar pra ele que eu ia estudar à noite no Fundão, no Rio de Janeiro. Então ele ficou sabendo, eu já tava No jantar, ele botou o prato na mesa. Não. Ué, a Luana não vem não? Não, agora Nem não. foi isso. Meu ex-namorado soltou no carro. Eu fiquei, não. Ai, que delícia. Por isso que ele é ex, né? Veja só. E aí, mas tudo bem, ele ficou tranquilo, a gente descobriu um lugar pra morar e tudo mais, e ele acabou ficando mais tranquilo, mas ele sempre teve muito medo do Rio de Janeiro. Todo mundo Ele e o pai. Meu pai. Hoje ele frequenta, E o ex? naturalmente, né? Tranquilo. hoje ele... Terminou porque veio ou terminou depois? Caralho, o que isso tem a ver, gente? Não, porque ela falou que o ex fez merda, mas Não, ele foi pro imagino. Paraná fazer faculdade e vir pro Rio, a gente só se encontrava em São Paulo. Justo, tá. Justíssimo. Sem condição. Não. Sem condição. Aí veio pro Rio. Então, aí eu vim para o Rio, então eu sabia que o curso ia ter aquele viés, mas do curso técnico que eu fiz curso técnico na ETEC de Artes, na Escola Técnica Estadual de São Paulo, de Artes, que fica no Carandiru, reformaram o Carandiru. Sério e isso? lá. Caraca. Então é pública Sim. e tudo mais, e então eu sabia que ia seguir essa linha. Mas na Unicamp é no Instituto de Arte. Uhum. Quando eu vim fazer o teste de habilidade específica aqui no Rio, eu já tive que entrar no prédio que estava escrito EEFD, que é Aliás, Escola de Luana, Educação Física e de Esportes. Interrompendo você um pouquinho, explica pra galera como é que é esse teste de habilidade específico. É. Nós Depois somos a gente de educação entra na física, Ela a gente falou também, fica com uma pulguinha assim. eu Puta, tava cara. muito curioso pra saber isso, cara, também, porque eu também. sabia que tinha na música, né? Dos Não, jeitos tem várias, específicos, tem tal, várias mas pra áreas. dança, enfim, E como é que que tinha pra funciona educação isso? física também há um tempo, a prova Tinha. física pra É. entrar. Já teve, E é já uma saiu, já polêmica, voltou. É. Eu sou a favor, diga-se de passagem. Pronto, pode ir. Desculpa. Eu Ah. vou só conferir as câmeras. Continue. Ah, ok. O teste de habilidade específica, ele é uma questão muito grande, inclusive os professores da FRJ são divididos sobre ter ou não ter o teste, porque na Unicamp também tem, mas você só chega a fazer o teste de habilidade específica na Unicamp se você passar pela segunda fase do vestibular. Na UFRJ, como é Enem, você faz antes. E aí, na época que eu fiz, não sei se é assim, mas eram 2 dias de prova. No primeiro dia era uma... E você faz antes do Enem? Antes do Enem. Pô, interessante isso. Legal, porque né? Você faz Legal. o teste sem nem saber se você vai ser aprovado ou Mas não. o resultado Exatamente, sai antes ou exatamente. depois? Depois. 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 Aí, às vezes, você Inclusive, passou, Nossa, né, isso que nem me deu... expectativa que gera isso, né? Nossa, mas Nossa. antes Pra do pessoa Enem. que tá fazendo Exatamente. isso. Foi É o mais um último desincentivo, resultado. né? Então, assim, eu não passei na Unicamp, não passei na Faculdade de Paraná, e aí eu tinha passado na PUC, mas pensei assim, como que eu vou pagar a PUC? Uhum. Né? Eu estava matriculada na PUC já pensando assim, meu PUC Deus Rio. do céu. Não, PUC São PUC São Paulo. Que é a comunicação das artes do corpo via dança. Uhum. Sim. E eu estava preocupada. Então, o último resultado que saiu no SUS foi a FRJ. Passei, aí larguei a matrícula lá e deu esse suspiro. E aí, no primeiro dia de teste, é uma improvisação. Você tem 1 minuto para improvisar. São quantos dias de teste? 2. Gente, isso é muito desincentiva. Tipo assim, você já topa com todos os medos que a gente falou, né? Sim. Os medos. Editor, medos. Sim. E a gente ainda tem que fazer 2 testes. A gente não sabe se a gente passou, às vezes a gente já vai mais desestimulado ainda pro Enem, achando que não passou. Caramba, é muita coisa, muita pedra no caminho. E questão de música, você leva a música e você Não. improvisa, você, na hora, assim, sai alguma sorteio. coisa. A música é sorteada, você Gente. sorteia um númerozinho e era assim. O negócio é A tenso, hein? música é colocada. Porra. Super! E aí, primeiro assim, você chega e você fica horas numa sala até eles organizarem e irem um por um, sozinho com a banca, fazer a improvisação durante 1 minuto. Aí, no segundo dia, você volta, em determinado momento chegam os professores e passam uma sequência de movimento numa música, que você tem que decorar e executar. Só que o que eles avaliam, eu descobri, não é se você está dançando bem, não é se você executou a coreografia, não é isso, até porque eles são muito divididos sobre ter ou não ter o teste. Aí que eu ia falar, você é chega bem aí, subjetivo, aí você né? chega, aí você muito. dança mal. Aí o cara, pô, você é muito ruim. Aí você fala, é por isso que eu tô aqui. Pra aprender. Eu vim fazer uma Veja só, faculdade É meio pra que ficar bom. isso, né, Veja mano? só. Se eu fosse bom, o que eu tô fazendo aqui? Porra. Faz sentido. Não é? É tipo assim, vou lá fazer uma prova de faixa preta de judô e tu pega um maluco campeão olímpico e tu é faixa branca. Porque, por exemplo, quando eu falo Pô, nada a ver. sobre ter o mesmo teste na educação física, eu não falo sobre ser limitante você entrar ou não no curso. Eu só falo sobre categorias. Por exemplo, eu não acho que um professor possa entrar sem saber nadar e sair podendo dar aula de natação. Eu acho isso, entendeu? Porque a gente Mas não ele tem... pode virar pesquisador, pode virar professor teórico. Então pode, relacionado super. ao Mas é tema. justamente isso que eu tô falando. a Eu acho que acadêmica tá aí pra isso. esse teste talvez fosse só... Sabe quando você tira a carteira de motorista e aí vem, assim, se você precisa usar óculos, um Azinho? Que é tipo assim, só pode dirigir com óculos. Sim. É mais ou menos essa questão. Você pode ser professor de educação física, mas, meu irmão, se você não sabe nadar, você não pode ser professor de natação.
Aí Tá, fica entendo. um OBS ali, entendeu? É uma Acho que questão só de nesse segurança canto. também. Você não vai deixar ninguém se afogar se você não consegue se jogar na Exatamente. piscina e sobreviver por você. né? Claro. Eu acho que na natação tem a questão da segurança, mas assim, normalmente toda piscina teria o guardião. Mas, Deveria assim, ter, né? deveria. Mas assim, se você não tem, às vezes, condição física de dar aula, mas você tem conhecimento técnico, não vejo dificuldade da pessoa A aplicar questão é esse teste ser a feito. didática para ensinar aquilo ali. Sim, Eu discordo, mas eu acho que isso é realmente um debate bom e longo. A gente pode Porque deixar acontece até pra depois. dança também. Porque a gente envelhece, sabe? Sim. Eu não vou ter essa disposição física para dar aula de dança, para dar aula de educação física, de lutas ou do que for, o resto da minha vida. Eu não vou conseguir mostrar a prática perfeita sempre. Mas eu tenho conhecimento técnico para ensinar. mas talvez a questão aqui seja o momento da aplicação desse teste. Se vai ser feito antes da É isso. universidade ou após É a isso, universidade. é isso. saca? Sim. Então, Você pode passar pela universidade, Perfeito. se formar e, porra. era exatamente isso que eu ia falar. Eu só acho que o teste não é feito antes da faculdade. Não, isso também achei doido. Eu acho, Isso também achei muito doido. até porque assim, existe um debate sobre um teste pós-faculdade para você poder provar o quão do conhecimento você tem. É tipo Estilo uma prova OAB. da OAB. Estilo Tô OAB. ligado. Porque o que Queriam acontece fazer hoje, isso em cara, educação o que física acontece hoje, mas eu acho justíssimo, porque o que acontece hoje é uma porrada de faculdade de qualidades muito duvidosas, que te formam, te dão um certificado para você poder trabalhar, e, Mas assim, ao mesmo tempo não é você infla fazendo o uma mercado. prova e passando numa prova que você... não, exatamente, a Não, prova não tá viria ficando. Não comprova depois, nada, com entendeu? A certeza. prova viria Não, depois. e mesmo fazendo essa prova depois, tipo, porque hoje não se faz a prova, né? Então tem pessoas que estudam e fazem de qualquer jeito, e inclusive causam lesões nas pessoas, né? Que na nossa área tem esse problema. Sim. Então, não é você fazer uma prova depois de se formar que você... Que vai tá garantir. Mas você não acha que Mesmo limita, assim, que não. diminui a chance? Eu acho que é um pouco absurdo você passar 5 anos na universidade estudando, e ainda assim alguém quer ver, tipo assim, passei em todas as disciplinas, fiz um trabalho de conclusão Mas de é porque curso, você sério que eu fez o preciso fazer FRJ, mais alguma Lu. coisa. Assim, existem faculdades de educação física à distância que são... Uma Cara, distância mas tem uma outra grande. questão. Mas, Outro aí, debate, mas né? aí o cara sai podendo passar série pras pessoas, sacou? E aí... Então, mas aí é uma questão também que acontece, eu não sei como é que é, eu pedi pra você explicar pra gente também. Na dança, tanto na dança quanto as lutas, quanto a yoga também, você não tem que ter faculdade de educação física para lecionar. Você não precisa ter nenhum tipo de convênio com o CREF. Na dança específico, você tem a faculdade de dança e você tem curso profissionalizante. Na yoga também tem curso profissionalizante. Não que você não possa dar aulas sem ter o curso. Na dança você tem algum tipo de conselho, de bloqueio, se você não tiver nenhum tipo de curso para dar aula? Talvez a pergunta seja, existe alguma atuação que só Porque- a dança permita fazer? Não, é porque assim, a luta não tem. Né? Tinha algum tempo, né, um curso do CREF e tal, para poder liberar, mas não tem mais, enfim, não cabe. Então a pessoa não adiantaria nada fazer essa prova porque não tem ninguém que registre, que regule isso aí. Sim. Então não adiantaria essa prova. Na dança como é que funciona? Vou voltar um pouquinho para falar sobre o curso de dança na FRJ, porque o curso de dança na FRJ ele já é diferente por si só, porque ele fica no prédio de educação física, né? Então, aquela veia artística que se imagina em várias outras universidades e que normalmente curso de dança é num instituto de arte, na FRJ ele acontece dentro da educação física, assim. E Então, que sofre preconceito. Não sofre. Dos dois lados, sabe, acho que esse né? isso que eu ia preconceito falar, é... dos dois lados, dos com dois certeza. lados. Sim, dos dois lados. Você entra rola. no prédio, direita é dança, esquerda é educação física e é isso, né? É assim que Lu, funciona só a antes de você FRJ, explicar, né? só incrementar, assim, porque um dos focos desse programa que a gente tá querendo fazer é justamente para aquele estudante que não sabe qual decidir, né? Às vezes ele gosta de dançar, mas assim, ele entende que, por exemplo, fazendo uma licenciatura em educação física, ele vai poder dar aula de dança, certo? Não. Não? Não. Então esse é um bom ponto. Eu pensei que ele poderia e também vai poder e também vai poder dar aula na escola. Mas assim, rola essa diferença. Eu estudei com 3 bailarinas na educação física, entendeu? Então, o que acontece? Então Se explica um você- pouco do porquê você escolheu por Porque, um, não por exemplo, outro, quais são as eu fiz diferenças. bacharelado, né? Não fiz licenciatura. Isso me habilita para ser bacharel. Eu sou bacharela. Então, eu sou pesquisadora. Um bacharel é um pesquisador por excelência. Então, eu sou pesquisadora em dança, criadora em dança, mas não me impede de atuar em todas as outras áreas. Assim como alguém que é licenciado pode pesquisar e criar da mesma forma. Claro. Inclusive, tem um 3º curso de dança na UFRJ, que é em teoria da dança. E o que não impede ele de dançar também. Então, o curso de bacharelado, ele foca nessa área, e a licenciatura você tem uma licença para dar aula. O que acontece? A dança entrou no currículo escolar há uns anos.
É claro que na maioria das escolas não tem, mas assim, era para ter, porque ela entrou no currículo, existe a educação Obrigatório. física e existe a dança A também. dança faz parte Então, Mas é obrigatório? A música Sim, também, sim, né? sim. obrigatório. Sim. A música também entrou, né? A música também entrou, mas é isso. Engraçado, né? coisa. Educação Não física tem. a galera brigando pra tirar. Uhum. Eu não sabia que a dança era obrigatória. Entrou como briga. Foi uma luta gigante. Lu, vou só pedir de assim. novo pra você controlar o microfone. Eu tô meio traumatizado com isso, mas às vezes você tá falando aqui do lado, ó, e Ah, o som tá. sai bem mais baixo. Ah, tá. Tenta endireitar, mexe aí É que pra você. eu tô me ouvindo, aí eu tô achando tá bom. Mas se não tiver, Não, tá de me boa, avisa. tá de boa. Vai, continua, manda ver. Aí, então, a pessoa que é licenciada, ela trabalha com educação básica, ensino regular, Uhum. né? Porque é a pessoa que tem a licença para dar aula, vai estudar educação, então a pessoa não vai chegar e dar aula de balé, por exemplo, que é o que eu faço, Sim. porque eu sou bacharela, então eu dou aula específica, que é da minha área de estudo. Então, para isso, realmente, a formação em dança não é necessária. Se a pessoa é bailarina, se formou em direito, e ela quiser dar uma aula de balé, sendo bailarina, ela vai dar uma aula de balé numa academia, ou muito específico para isso. Então, nesse caso, você incentivaria o estudante a fazer dança mesmo assim? Incentivaria, porque a dança ela tem ganhado um espaço no ensino regular. E você pensar em educação pela dança é enriquecedor para a formação do cidadão, para a formação da pessoa, em diversos completamente. níveis. Você pode trabalhar com movimento cultural. Né? Também, Tem também. vários aspectos da dança que são excepcionais, cara. Exatamente. Concordo completamente. Exatamente. Mas Então, tinha que a enxergar. licenciatura está nesse lugar. Então, agora, eu acho que eu não recomendaria, por exemplo, se a pessoa gosta de fazer balé e ela pensa, não, vou fazer educação física porque eu quero continuar dando aula de balé, eu sugiro fazer dança, porque lá você vai descobrir diversas formas de ser dança, de existir em dança, de atuar em dança, que você não conhece. E, de repente, você descobre uma coisa muito boa de se fazer. Uhum. E aí você consegue abrir o seu leque de dança e não fica enrijecido nisso. Eu tenho uma grande amiga que ela fez educação física em Juiz de Fora. E quando ela terminou, ela foi para a teoria da dança na FRJ e hoje ela está fazendo mestrado em dança porque ela é bailarina, dançou muito e tudo mais. Sim. E ela dá personal, que ela é formada em educação física, mas o personal dela é cheio de consciência corporal, é cheio de outra forma de lidar com A dança isso. para ela é uma especialização, né? Exato. como se fosse- Tanto tem que ela não como essência conseguiu do trabalho dar aula. dela. É um Exato. personal através Ela não da dança. conseguiu ir para a academia trabalhar. Ela não conseguiu ir para a escola trabalhar, porque ela tem a metodologia dela, a forma dela. Então, ela dá particular. Isso O que- acontece dentro da educação física também, né? Assim, eu imagino que meu Sim. personal seja um pouco diferente do Pedro, por exemplo. Imagino que você pega um pouco mais das lutas e eu pego um pouco mais do futebol até. Aí é o foco do Mas isso público, natural, cara. É, Você é. tem o as foco do suas público. próprias vivências. Exatamente. É a sua, não eu falei, tem é a como sua, é a você- sua Exatamente. essência, é a sua Você essência. traz assim. o sua É. vivência pra ali. Mas assim, o que não impede também na educação física escolar, né? A gente tem a dança como parte da PCN, a dança Sim. é do currículo nacional. Você usar a dança como você está falando. O professor de educação física usa a dança na aula dele de educação física. A gente eu tem já essa matéria, presenciei- inclusive, né? Eu já presenciei essa Sim, discussão. sim. Isso assim, fica lá e cá, todo mundo pode usar. A educação física no currículo tem algumas disciplinas que são da dança, né? Então, a gente tem. Sim, sim. Então, Não, mas não, é Dança Vai. folclórica, corporeidade. Dança essa Eu adorava essa discussão disciplina. que eu presenciei, que eu vi um professor de educação física conversando com uma professora Nomes, de dança quero nomes, formada quero em nomes. educação física. Nomes eu A conheço. professora de dança formada Só em balança dança. assim a cabeça pra saber. Droga. E aí, ele... professora de dança na FRJ, legal, pô, eu sou professora em escola pública de educação física, e eu também dou dança, eu obrigo eles a dançar pra ter nota e não sei o quê. Legal demais. E houve uma discussão gigante dentro disso, porque assim, não é a sua função da dança, existe a função da dança na escola, e ela não é sua. Não é porque você fez umas disciplinas que você está apto a dar dança. E aí entrou nessa discussão que é obrigatória a dança no ensino regular, mas ela não é executada. Então, na escola em que ele dá aula, não existe essa disciplina. Então, não existe um profissional de dança ali. Sim. Então, sendo nesse caso, é realmente errado que ele dê a dança ali? O que você acha? Eu acho- Sua opinião. Não sei. Eu acho muito legal ele fazer com responsabilidade, claro, ele não vai querer ensinar uma técnica específica que ele não domina, Sim. mas ele também não pode achar que ele está dando aula de dança ali. Sim. Ele Lu. está incluindo dança como uma vivência de corpo que Sim. está Mas- embarcada nas vivências de educação Você física. vai? É porque eu tenho uma pergunta um tanto Não, quanto... é Vai, dentro continuar. do assunto. Eu concordo total com você por um quesito. Eu sou professor de judô
E também tem, dentro das PCNs, a luta, que é aplicada pelos professores de educação física que não são especialistas em luta. Sim. Mas, dentro da faculdade de educação física, a gente tem a disciplina de Judô. lutas ou de judô, na UFRJ é mais só o judô, também Mas tem... é bem básico, né, Pedro? É Bem muito diferente, básico, cara. mas então, Mas o básico... quão especializado você precisa ser pra dar aula pra uma criança? Então, pra dar uma Tanto introdução... Que judô 2, só pra galera saber, você quando termina, você recebe Mas- a faixa amarela. Sim, Eu sim. sou faixa amarela em judô. Pergunta se eu sei fazer qualquer coisa. Não, hoje. ok, mas olha só, o que eu digo é o seguinte: o grande objetivo da educação física escolar é você promover naquela criança ali experiências para que ele saia dali com vontade de continuar numa vida isso, saudável, num perfeito. estilo de vida saudável. Então, Perfeito. o professor de educação física escolar, ele não tem que ensinar ninguém a dançar, mas ele tem que apresentar a dança como Uma uma possibilidade. ferramenta, como uma Perfeito. possibilidade. Então, assim, eu não sou contra alguém, você dá judô, você dá uma introdução à luta, introdução ao judô na escola. Cara, movimentos básicos. Claro. Movimentos básicos, Sim. assim, por exemplo, É. eu não consigo Pra dar criança dança. vivenciar isso. Sim, eu não consigo dar dança direito porque, assim, eu tenho uma rejeição e até às vezes também comigo eu não consigo passar pelo meu nível de dança, eu não consigo passar um nível tão básico para os meus alunos. Assim, eu acabo usando a festa junina como o momento da eu ia falar dança. Isso acontece exatamente muito, né? isso. É o momento da dança É, na a escola. dança né? não entra Ou tão o único. forte. Sim, porque olha só, eu acho que eu sou mais Mas velho da passa aí mesa. que eu falei muito já. Eu acho que eu sou mais velho da mesa. Na minha época de escola, dança na escola era festa junina, datas Sim. comemorativas, É né? isso, é E isso. no Dia do máximo, índio. no E máximo feitos show por de não talento. profissionais de dança. Não, No e máximo, nem um por showzinho de profissionais de talento. educação física. Quando Na maioria tinha das lá, vezes são os pedagogos que dão. Exatamente. menos ainda, Eu que acho nem a isso noção muito corporal. problemático. Quando dão alguma coisa, É. porque às Quando vezes é dão. aquela coreografia bobinha, assim, E não aí tem a nada. dança assim, o quê? Você e faz vivencia mais coração a com a festa. mão quando a música fala coração. Faz passarinho com o braço quando a música fala passarinho. E assim, fica uma crítica aí também. É porque eu acho que essas danças poderiam ser muito melhor aproveitadas, não só corporalmente, mas também culturalmente. Claro, E e você esse- fala esse do é o dia do ponto. índio, Não, esse é o ponto. você manda o cara botar um essa. cocar, fala pra ele fazer É tudo Nossa, índio. e isso é- pronto, mano, é índio, É entendeu? tudo Isso índio. é tão colonizador, Mas eu assim, acho isso bizarro. nível. Não, mas não é só com índio, eu acho que é no geral, tá ligado? Tipo, a gente não explora. Eu tenho certeza que você pensa assim, apesar de não ser licenciado, mas quando você dá uma dança lá pra escola, e depois você, por favor, explica por que você tá trabalhando numa escola. Você pensa no porquê que você tá dando aquilo, não é só pelo movimento por si só, sabe? Quando você vai dar uma aula de folclore, por exemplo, na escola, você quer que ele ganhe um conhecimento sobre folclore brasileiro. Não é só pra aprender a dança, tá ligado? Que viva aquilo um pouco. É isso. assim. E é o que o Pedro falou, o educador aprender a físico tem que dança, experimentar. eu acho que, então a gente tem Experiência. que conversar um pouco. Ó, já até tirei o dedo do Diego. Mas acho que a gente tem que conversar um pouco sobre o que era ensinar dança. Porque dança não é coreografia. E não é movimento coreografado. Coreografia é uma possibilidade de dança. Descreva dança. Então, descrever Se a alguém dança aparece falando e isso. dizer o que é a dança é muito complicado, né? Porque assim, você não precisa de uma música para dançar. Correto? Não sei. Correto, correto. Dança é o quê? Dança é movimento criativo, é você se relacionar com aquilo. Existem várias definições de dança. Então, o professor de dança, ele não vai te coreografar para eventos necessariamente. Ele não vai te ensinar passos específicos necessariamente. Ele pode te proporcionar experiências corporais de espaço, musicalidade, relação com o outro e relação com si mesmo. Coordenação, inclusive, né? Porque Importantíssimo. hoje em dia, tecnologia, você pede para as crianças ficarem num pé só, elas caem, né? É verdade. Não tem a sim, menor coordenação. Sim, esse é um objetivo que a gente Consegue compartilha, fazer inclusive. uma roda, né? Você fala, bom, tem uma roda. Então, essa olha tá um triângulo. É uma aula. Querido, isso não é roda. Né? Assim, então, ela se encontra nessas possibilidades. Então, quando você vem e fala, vou ensinar a dança folclórica, você vai ensinar os passos do folclore? Será que isso é ensinar dança? Tem tanta coisa legal. Inclusive em porque a relação ao folclore, vivência né? do folclore, a vivência da cultura popular é muito grande. O que É a gente isso. vive na faculdade, que eu não vivi profundamente, só vivi nas disciplinas da faculdade, eu não posso dizer que eu posso distribuir cultura popular por aí. Eu não me Sim. sinto confortável com isso. Mas agora tem gente que está mergulhado em roda, que fica indo e que vive a cultura de uma outra forma, que aí, ok, é um profissional de cultura popular. O que é muito bizarro chamar de profissional de cultura popular, né? Porque Sim. A a gente cultura vive a popular cultura é popular, vivida, né? ela é vivida, A né? cultura é popular. Exato. A Nem cultura é sempre. popular. Nem sempre. Qualquer pessoa tem É, nem cultura sempre, popular. nem sempre. Nem sempre. A cultura pode ser totalmente. Não, depende do que você VIP. considera por popular. Existe cultura popular e Mas existe daquela população. a cultura. É popular daquela população. Aí você está falando Aí a de... gente vai definir população. Porque existe vai cultura. regionalizar em É. pequenos blocos, grandes blocos. Existe cultura que não é Não. popular, que tá restrita a um número muito pequeno de pessoas. Qual é a cultura Eu do te entendo. Brasil? Você consegue Não, então, definir?
Você tem o seu Tanto que capital você vai cultural. regionalizar isso Aí pequenos espaços cada vez menores, cara. Aqui no Rio de Janeiro você já bota cultura... Não, sim, o que eu disse de cultura é assim, espaços. pensando que... Não tem problema, eu penso assim, na visão... cultura de todos, nesse sentido. Cada um tem a sua cultura relativa com aquela sua população, assim, penso no capital Mas é cultural, uma assim, questão de visão reconhecimento. mais Onde você se bordiana. reconhece, talvez. Saquei sua pira, mas... Entendeu? É. Que isso? É quando você Saquei fala- sua pira. Ué. Maneiro. Nunca vi isso, não. Ia lá. Aprendendo, não. Seria uma visão mais assim, individualista, que a cultura é popular porque todo mundo pode ter, independente da sua... Sim, sim. Cara, eu queria perguntar um negócio pra Luana, que você falou muito, né, das coisas que você vivenciou na faculdade. E, cara, você é sei lá, dos modelos... A gente conversou isso nos outros episódios, sobre como tem tanta gente em dúvida do que faz, né? E muitas vezes entra na faculdade e muda completamente o rumo. Né? Eu queria muito ter tido um programa desse pra poder ver e escolher, sem brincadeira nenhuma. Claro. Ver e poder escolher com mais, assim, sabedoria do que eu tô fazendo. Eu acho que qual esse é o curso Inclusive que fazer. você vê que a gente quer. profissionais de educação física, podem ser professores ou bacharéis, Claro, a gente comentou... mas gravando um programa, eles falam, eles pensam. É eles verdade. não A gente ficam falou só isso. levantando A gente comentou que peso. o leque é Uau! imenso. Posso dar uma experiência que eu vivi ontem? Não, assim, calma aí, rapidinho. Fala. Deixa eu só fazer a pergunta aqui, senão eu vou perder o fio da meada. Eu deixo. manda Você ver. comentou, né? Você já entrou na faculdade sabendo o que queria, terminou a faculdade provavelmente sabendo o que queria também, né? Falou que a fada madrinha com 3 anos foi lá e já deu E amaldiçoou você. Cara, você deve ter entrado na faculdade lotada de expectativas. É. Elas foram todas supridas? O que você acha do currículo? Aliás, quais você eram, sente né? falta? Então, né? Eu queria a que você falasse um dança pouco na- assim, do que você encontrou no mundo da universidade e do que você esperava encontrar. Você entrou pra fazer o quê? Não foi pra dar aula, foi? Não, é tanto que é muito interessante. Quando você faz o teste de habilidade específica, o sistema te inscreve para concorrer pelo Enem para cursos de bacharelado, porque licenciatura e teoria não tem teste de habilidade específica. Então, quando eu finalizei o Enem, eu fui me inscrever no SISU, eu não achei bacharelado. Eita. Eu só achei licenciatura, então eu me inscrevi em licenciatura. Aí eu passei. Então eu cheguei lá achando que tinha passado em licenciatura, eles me deram o currículo do bacharelado. Então eu meio que passei nos dois e estava inscrita nos dois. Gente. Foi muito E você louco. tinha conhecimento de qual você queria fazer? Então, aí me deram a opção. Olha, realmente, você está inscrita nos dois, escolhe, o que você quer fazer? Aí, Ali na hora- assim, papum. Gente, eu achava que pra mim foi ruim, porque na hora de botar lá no SISU, eu não sabia. Eu não sabia o que era licenciatura e bacharel. Nunca me falaram isso. Não, mas ninguém Até porque nunca fala engenharia, isso na escola, até porque cara. engenharia não tem essas duas opções, né? Então, assim, não falam isso na escola que eu estudei. Mas imagina você, Não, cara, ali e na vindo hora. do curso técnico, todo mundo incentivava a fazer licenciatura por uma questão de campo de trabalho. Sim. E aí eu lembrei da galera com quem eu fiz THE, que é o teste de habilidade específica, assim. E a gente ficou muito próximo, muito amigo. Eu encontrei com os amigos na hora da matrícula. Ai, a gente fez o THE, a gente passou. E eu falei... Ai, vou ver qual que é. Qualquer coisa depois eu faço licenciatura. E aí eu já tinha essa meia versão a da aula, por conta de Freud. Freud é o nome da mãe dela, gente. E questões. E aí eu falei, vou pro bacharelado. Então eu cheguei lá entendendo que ia ser um curso mergulhado em consciência, em estudo. E eu descobri que o curso de dança na FRJ toma como base a mulher que fundou o curso de dança na FRJ. Aquela que é morreu lá com o Helenita bagulho, né? Saerp. Não. Não, essa é uma bailarina maravilhosa, Isadora Duncan, que Isso. foi enforcada com Isso. enxarpe, né? Caraca! Bizarro, Eu não né, conheço essa brother? história não, depois contei. O carro prendeu o enxarpe, ela enforcou, já era morreu. Ah, eu achei que Nossa, fosse... gente, que nossa, isso? mas foi... Ai, nossa, mas foi você sem graça. piorou a história. Desculpa. Caramba. Perdão. Ai, pô. Pô, dá um... Perdão. Não, Dá um Nossa, terror é. no negócio mesmo. ficou meio... O Enfim, sei carro lá. caiu um galho, foi Broxou alguma legal a coisa assim. história. Não, mas ela Não era pra revolucionou ficar muita animado também, né? Não, Pedro? ela Assim, tinha alguém foi morrido. enforcada, né? E aí, a Helenita Saerp, na época da ditadura, quando teve aquele projeto de isolar os estudantes, né? Que foi quando o Fundão foi criado, né? Eu ia falar isso. Coloca todos os estudantes ali, porque a gente não quer que eles pensem, O né? prédio onde a gente, onde E a gente aí estudou, foi inclusive, leva construído nomes, né? o prédio da educação física, que tem muros o tempo inteiro, né? Você não consegue ver fora, é um prédio para fechar. Feito de Que era um lugar cortiça, também né? de cortiça, feito para treinar, né? Lugares para treinar por conta de militar e tudo A gente mais. falou isso aqui, né? Sim. E a Helenita, dentro do curso de educação física, começou a puxar disciplina de dança. Fez um grupo de dança com a galera. Ela da era uma educação professora de física. dança? Ela era o quê? Ela era professora de dança e era integrante do corpo da educação física, dos professores ali. Mas ela na dava época aula da pra galera de ditadura. educação física, então. Isso. Ah, não sabia E aí dessa ela parte. inseria a dança ali. Entendi. E aí ela- Você é filha da gente. Você é o Flamengo e a gente é o Fluminense. Olha só. Não vamos começar mas com a é isso. disputa de Ah. educação física. Enfim. Não, eu entendi. Ela foi algo que foi crescendo e... É, Isso, e exatamente, ganhou é. o próprio A espaço. gente pariu Até vocês. que ela conseguiu fundar o curso de dança. E a brecha que ela conseguiu para fundar
foi a educação física, o prédio de educação física. Isso é Que recente, era onde né? 94 aconteceu isso. Gente, bem é recente. muito recente. Muito recente. O curso de É. dança na FRJ foi fundado em 94. É muito recente. É, muito. Então, todo o currículo segue a partir da pesquisa dela, dos fundamentos dela, que ela bebeu muito de Laban, né, que é uma pessoa que todos os cursos de dança estudam, que foi um arquiteto, que estudou muito movimento, criação, e que tem umas teorias muito interessantes de movimento, de notação de movimento. Então, ela bebeu muito dele. Então, o curso ele é voltado para pensar o movimento e decupar o movimento, e estudar o corpo fazendo o movimento a partir da visão dela. Então, tem... né, Isso é muito engraçado, porque a sua descrição é muito parecida com a descrição do que é a educação física. Sim, que é o estudo ela, do ela movimento, veio né? Você dessa deixou galera, se né? cruzar Né? na base, né? Mas que é engraçado vem- como elas destoaram a ponto dos estudantes não se gostarem, né? Já que Não, pois muito porque- parecido. É, assim. porque essa sua brincadeira e fala, vocês vieram da gente, vocês não são de Sim, nada, sim, já ouvi sim. muito. Então, Desculpa, isso me irrita gente. um pouco. É por conta disso, tipo, My fault. vocês não têm espaço de vocês, não têm prédio de vocês, é o nosso, a Assim- gente quer usar essa sala agora, a gente que vai usar isso agora, a gente que... Foi assim a Mas dá pra formação. ver, Mas né? no Ah, caso, eu sou no caso super a do- favor, Ah. o pessoal da dança. Eles limpam o chão todinho lá quando eles ficam se esfregando no varandão. Ai, olha, eles entram de sapato na sala de dança, ai que ódio que dá, porque a gente Não, vai mas isso era desesfregar engraçado, Pedro porque tomou quando a um gente esporro ia semana ocupar os passada por causa disso na espaços lá, escola. né, trocar essas salas, porra, os olhares eram absurdos, cara. Eram, É? tipo Você assim... chegava já com aquele bonde, né? Tipo, 40 alunos indo fazer É. um negócio e tava aquela galera de dança Não, e saindo. assim, vamos você falar a passava o verdade. pessoal assim, ó. Estudante de educação Aham. física, Ah, lá principalmente vem no eles, que começo, é não um sei o quê. saco. Não, e já aconteceu, de eu estar Mas que numa fique claro que numa eu te comparei com o disciplina. meu time, né? Que é o melhor time, que é o Flamengo e tal. E o time que veio antes não necessariamente é bom. Peço Ok. desculpas. Mas dá pra dizer que a dança hoje tá em outro patamar. Desculpa, vamos continuar. Tá. E aí, a O Helenita, Pedro. vindo dessa consciência de movimento, desse estudo, né, anatômico, lesões e tudo mais, que ela tem um estudo bem aprofundado e decupado do movimento, que é importante decupar para estudar. Inclusive, em alguns momentos fica até um pouco robótico, a gente não aguenta mais, a gente quer ser livre, mas foi essencial nomear os movimentos de abdução, adução, rotação, flexão, extensão, entender qual articulação faz o quê. É muito Ou importante. seja, disciplinas é um saco biológicas fazer, mas é importante. aos montes também, né? É, Muito, exatamente. muito. E, inclusive as práticas também, bebem muito dessa água. Mas a Helenita, ela tinha um viés artístico dentro dali. Tem um filme sobre ela, sobre a vida dela e sobre o curso de dança na FRJ também. Qual o nome? Lembra- é. Dançar. Dançar. Vamos colocar Ah, no, moleza, não, gente. descrição a embaixo gente, do a gente vai vídeo. procurar e tentar Ou botar aí no dança, link. eu vou checar. Tá. Que ela Tá, fica então, insegura. Joga Coloca lá. na aproveita que descrição você está embaixo indicando pra o divulgar. filme e indica o Filme. nosso canal também, porque eu já puxei tantas vezes. Aproveita. Faz o nosso Beleza, jabá aí beleza. A agora. gente já Beleza. passou 50 minutos, acho que já tá na hora de pedir de novo. Porque a galera fica assistindo, mas assim, dá o like lá que é fácil. Não, quem sabe? ficou até agora 52 minutos ouvindo E a gente não deu um falar, like, é não deu um sacanagem, like, né? não, Mancada, não é do mancada. bem. Não é do bem. Mancada. Dá like, Queimando o inscrever, ir lá no arroba Ativa o Academia de sininho. Quinto no Instagram. E o principal, compartilha e comenta, Pô, um papo participar, maneiríssimo né? desse. Participar com a gente lá no Instagram, que é o nosso principal meio de Sim. interação. Não, e comenta aí no YouTube mesmo, se você teve alguma dúvida na hora da sua formação, se você pensou na dança, se você não pensou, se você conhecia essa história, que é muito legal. Eu realmente não desconhecia completamente. Não a da moça que foi enforcada eu conhecia. Isadora- Mas só sabia disso também. Aham. Não sabia da formação, não sabia que era tão recente. Fiquei surpreso com essa a parte. o primeiro curso de dança do Brasil é da Bahia, da Uhum. UFBA. Depois vem a Unicamp e aí o FRJ. E agora tem um monte pelo Brasil, legal. que é Que bom. maravilhoso. Um monte de licenciaturas. Você acha que isso indica assim um leque no mercado? Isso indica uma demanda para um Uma demanda, mercado isso. de E dança na público, né? escola, que já foi aprovado e Público. tudo mais. Pública. O que é engraçado, né? Porque federais. o currículo da escola está cada vez sendo mais debatido, mais assim, lutam por esse espaço, a educação física está perdendo espaço nitidamente, mas a dança então está ganhando. Inclusive, vou falar uma coisa muito positiva, porque o curso de pós-graduação, né, o mestrado em dança tem na Bahia, e há pouquíssimos anos abriu na FRJ, mestrado em dança Olha, também. parabéns Isso é uma FRJ. conquista de campo. Legal Aproveitando, demais. deixa a pergunta interessante. Como é que é seguir na área acadêmica em relação à dança, a área da pesquisa da dança? Exatamente. Foi o que eu me achei, inclusive. Isso é muito Ah, interessante. porra, então- Eu entrei lá pensando o quê? Vou dançar em várias companhias e não sei o quê. E eu descobri que se pode pesquisar, estudar, escrever e aprofundar. E isso me interessou muitíssimo. Todo ano eu vou para um congresso, publico alguma coisa. E é muito interessante porque há diversas possibilidades. Eu atuei em diversas possibilidades de pesquisa acadêmica na dança. Desde dança e deficiência, com a psicologia do corpo com Sensacional. deficiência, até uma pesquisa de dança e acrobacia, que era uma Aliás, pesquisa a dança, prática. maneiríssimo. Tem que dar os parabéns, porque a dança é uma baita ferramenta de inclusão, cara. Baita. Né? E isso
Assim, Tem que, É. ser, tem que ser sempre levantar essa bola. A gente porque Com certeza. era um muito grupo de legal. parceria da Dança FRJ com a Psicologia UF, e a gente atuava no Instituto do Benjamin Constant, o grupo da Márcia Moraes, do Perceber Sem Ver. Vocês não viram isso? Por que não? Só faltou pousar uma mosca na testa do Pedro agora. A Caralho, Lu tava falando, ele tava aqui assim, ó. Pensando, Cara, vocês não viram, refletindo. tentei te mostrar, mas ele viu, Visualizando. mano. Na Tava muito dança. engraçado, cara. Ele tava aqui assim, ó. Não, desculpa, Lu. Eu tava prestando atenção, eu juro. Ah, Meu pô, fone até Mas que eu soltou, olhei, cara. eu olhei pra ele e tava aqui assim, ó. Eu tô ouvindo, é um podcast, eu não tenho que olhar. Eu tô ouvindo o que ela tá falando. Perdão, tô tentando devolver o bullying. Segue. E aí a gente tinha uma oficina de lá para os reabilitandos, né, que são as pessoas que ou cegaram ou estão em vias de cegar, ali para descobrir o mundo de outras formas. Então, o Benjamin Constant é um instituto muito lindo, assim, ele tem... Pra quem não é do Rio, o Instituto Benjamin Constant É uma fica ali referência. na Urca, né? Na Referência Urca. pra- isso E é todo uma mundo sabe, referência para reabilitação Sim, de aí deficiência visual para pessoas cegas ou que estão cegando. Tem escola também. E é para realmente você... o trabalho de judô deles é muito forte, muito legal. Também, né? Muito bom. Muito E bacana. foi muito bom. E aí, esse foi um dos campos de atuação acadêmica meus. Também teve a pesquisa prática, que é dança e acrobacia, como a dança e a acrobacia se encontram, da Isabela Buarque. Importante falar que o grupo anterior é da professora Márcia Moraes, da... Aproveita pra fazer UF. todos os jabás possíveis. Não, tem que citar as pessoas, Não, é né? sério, A é sério, é gente- pra fazer mesmo. E aí, o projeto de pesquisa arriscado, né? Que é buscando esse risco da dança e acrobacia, né? A acrobacia como algo arriscado, tanto Já como vi dança, alguns não como projetos de ginástica. vocês, inclusive. É. Interessantíssimos. Então, e a gente Sigo pesquisava no isso Instagram. academicamente. A gente pesquisava a prática e também falava, debatia ele. Inclusive, a jornada de iniciação científica da FRJ, a JIC, né? Quem aqui Sim, já sim. participou da JIC? É. Todo mundo já participou da Já gente. participou da JIC? Leva posterzinho lá. Pois é, a gente O apresentou... nervosismo, meu irmão. Sim. Caraca. É, né? Então, o arriscado, como dança e acrobacia apresentou praticamente uma cena, ganhou como o melhor da sessão. Aí a gente foi apresentar teoricamente, né? Porque não dá mais para ser prática, porque, sei lá por quê. Porque eles ainda não entendem a prática. Bom, enfim. E aí, a gente apresentou teoricamente e ganhou como o melhor da unidade e foi disputar junto com todo mundo do CCS. Então, quer dizer, é um trabalho prático em dança, uma pesquisa que virou acadêmica e a gente lá apresentando a dança e acrobacia, como funcionava o projeto, qual era a nossa pesquisa, e a galera falando da importância de usar óculos numa sessão de laser, um tratamento de alguém, porque era a galera do Centro de Ciências da Saúde, né? Então, e a gente apresentando junto. Então, quer dizer, isso coloca também a dança na pesquisa acadêmica num lugar de valorização igual, né? Tipo, o que a gente está falando é tão importante quanto o que vocês estão falando. E aí, um outro lugar de pesquisa A gente tem que acadêmica... provar isso o tempo todo. A gente tem que ficar provando isso o tempo todo. O Incrível. tempo todo. E aí, um outro lugar de pesquisa acadêmica que eu participei foi um projeto teórico, que é o projeto de mapeamento da dança no Rio de Janeiro, que é o projeto da Lígia Tourinho, que é só teórico e é para mapear mesmo os espetáculos de dança. Inclusive, a gente foi selecionada, né, porque o Ministério da Cultura ganhou uma verba para fazer um mapeamento nacional da dança e selecionou 8 capitais do Brasil. E aí, o Rio de Janeiro, a equipe da Lígia ficou com isso, eu estava no projeto, então a gente mapeou os agentes de dança no Rio de Janeiro. Estou balançando o microfone. O que é ótimo, exatamente... Ela não pode parar de dançar, gente, senão pode respirar. Não, vejam. Me compreendo. Que é muito importante para a abertura de políticas públicas para dança, essa abertura de espaço, né? Porque o que é o mapeamento, né? O que é o mapeamento em dança? A gente vê números, tantos por cento das pessoas fazem essa atividade, tantos por cento das pessoas fazem essa atividade, trabalham e tudo mais, né? Aqueles números que a gente vê. E esses números e a qualidade desses números são muito importantes para a criação de políticas públicas para as áreas. Então, a gente descobriu, por exemplo, de acordo com a pesquisa Munique, que a dança é a segunda atividade cultural mais realizada do Brasil, perdendo somente para o artesanato. E isso é espaço para caramba. Assim, Sim. isso tem demanda para caramba. E Tem só que saber aproveitar, né? Essa tem é a que questão. tem que dar brecha. Claro. Porque não dá brecha. Porque a dança ainda perde para o teatro, em verba, em espaço de edital e de conquista de tudo. Aí eu estou falando da dança artística mesmo. Fora da escola mesmo. Ainda perde em edital, ainda perde em tudo. Porque... Aliás, isso é muito engraçado. Assim, a educação física e a dança, a gente já falou algumas vezes sobre as conexões que elas têm. Mas a educação física, eu não vejo, apesar de ter, saber que tem, muitas conexões com o teatro. Mas a dança tem uma conexão muito forte com o teatro. Tem. Verdade. Mas é um lugar delicado de se falar, porque, por exemplo, a gente costuma dizer que a dança é a prima pobre das artes, porque nada nunca sobra para ela direito. E aí, a gente são os filhos da educação física, então a gente fica meio que num espaço sem espaço.
apesar de existir em muitos lugares, existir Você efetivamente. falou que tá aumentando o espaço. É. Então, é um espaço para aumentar os cursos de licenciatura em dança pelo Brasil, é aumentar a demanda para as escolas realmente atuarem sobre a lei de ter dança nas escolas para que se abra esse espaço de construção e para que se ganhe esse espaço. Todas essas pesquisas acadêmicas contribuem muito com isso. Quanto mais formados, mais poder político também, né? Exatamente. Sair daquele quadrado, também. né, de que só existe pesquisa e trabalho naquelas áreas de engenharia, medicina, né? Como tem muita gente falando hoje, eu não quero nem entrar nesse mérito, porque senão a gente não sai mais daqui. Sabe Mas, cara, desculpa. música, dança, esporte, É. cara, tudo isso é tão importante. Filosofia, sociologia. Inclusive, sim. a dança no Quando- teatro. Aí eu vou Teatro. voltar àquilo que eu queria falar antes que continuou. Fala. Eu fiz um aulão lá para a escola que eu trabalho agora para o ensino médio. Aí era todo ensino médio, mais o 9º ano, preparatório para fazer Enem. E o tema era saúde mental. E me chamaram, falaram assim, não, vai lá, dá aula de saúde mental e tal. E nessa aula, o pessoal meio que ficou, professor de educação física vai dar aula, um aulão pro Enem, ficou meio esse clima, e eu fui. E eu comecei o meu discurso com filosofia, passei por biologia, passei por filosofia, por fisiologia, passei pela parte da educação física, né? O pessoal não fazia ideia, assim, o professor de biologia entrou no meio para falar que queria, a partir de agora, fazer umas aulas em conjunto comigo, o professor de física já meio Sim. não tem noção dessa Inclusive, vou dizer, para você que está peculiaridade, né? pensando em fazer educação física, você não vai ficar malhando o dia inteiro. Para você que está pensando em Nossa, fazer Na dança, verdade, você vai parar de malhar. para você que está pensando em fazer dança, você não vai ficar aprendendo técnicas de dança. Vai sentar, vai pensar, vai escrever, vai ler. Isso Não, vai é enriquecer importantíssimo. muito a sua prática. Isso é importantíssimo falar. Assim, Então- foram diversos momentos ao longo da minha carreira como professor de educação física que eu percebi que a gente é muito desvalorizado e desconectado de ciência no geral. Aí o que eu acho, a gente até, quando falou sobre Triste isso aqui, realidade, cara. né, quando a gente falou sobre isso aqui, uma das coisas que a gente tentou não fazer foi ficar no debate muito técnico, porque aí eu acho que tem esse efeito rebote. O professor de educação física, para ser valorizado, acaba exagerando não é tecnicismo, mas assim, nos termos técnicos para passar uma seriedade, sabe? Como aquele professor que gosta de andar de jaleco para parecer que é ciência. E assim, a gente não propõe isso, mas ao mesmo tempo, a gente não deixa de ter esses saberes porque a gente não tá falando disso. Pelo contrário. E um dos momentos que isso ficou muito claro pra mim, cara, não tem muito a ver com a dança, mas foi Eu tô lembrando dos vendedores daquela loja de colchão. Tá que usam ligado? jaleco. Porra, eu tenho mó fé naquele maluco. Mano, Eu tenho mó fé, o cara tá de jaleco, pô. Ele vai me vender o melhor colchão do mundo. mas é isso, cara. Ele não usa à toa aquele jaleco, tá ligado? Acho que não, o maluco Então. forma. Quando é- Imagem é tudo, cara. a imagem é tudo. Quando eu fui tentar fazer Ciência Sem Fronteiras, gente, vocês não têm noção do debate burocrático que foi pra eu provar que educação física também era ciência. E eu também poderia Olha, entrar nesse projeto, E, Diego, eu vou falar pra você, eu não me inscrevi no Ciências Sem Fronteiras. pensando que não podia. É. Muita e depois gente. eu descobri que teve dança que fez Ciências Olha Sem só, Fronteiras. na UFRJ, eu e minha companheira da época, fomos os únicos, pelo menos os primeiros até então, a tentar. E assim, o cara com quem eu fui falar, que é óbvio não funcionava na EFD, que é o prédio de educação física, não sabia me falar se eu podia ou não. Ninguém sabia. Não tinha lá não no sei A se- site. gente Eu tentei tinha a outros mesma tipos coisa. de intercâmbio. Tinha outros tipos de intercâmbio, assim. Não sei. Não era o de Ciência Sem Fronteira, mas tinha o do. Tem outras bolsas. Tem É, essa tem da várias UERJ. bolsas. Mas é Santander, legal como não- pela faculdade, Como a gente ouvi não falar sabe ser disso. ciência, Nossa, sabe? eu Então, assim, tentei, eu Em pesquisei. compensação, meus amigos de engenharia todos Mas foram. ninguém Você sabia procurou falar. isso? Ou Procurei chegou até procurei você? saber porque Então, olha só. Não eu chega estudei. até Não gente. chega até a gente. Mas o que acontece? Eu estudei numa bolha, eu estudei num colégio particular muito bom, em que 90% se formou em engenharia, e nessa época eles estavam fazendo engenharia, e todos eles saíram pro Ciência Sem Fronteira. Aí eu falei, cara, eu também quero. Aí eu fui pesquisar, e aí eles não sabiam falar educação física, putz, não sei. E é engraçado, porque eu me senti muito representado quando você falou que você não sabe o espaço, porque eu acho que a educação física até sabe um pouco mais do que a dança, o seu espaço, porque a gente é mais velho também. Uhum. Mas a gente passou por muitas mudanças nesse espaço. Por exemplo, a educação física na UFRJ, ela é ligada ao Centro de Saúde, né, ao CCS. Uhum. Cara, eu fiz É, a dança licenciatura, também. eu entendo a educação física como ciência, sim, mas eu entendo muito mais como educação. A gente não é ligada à faculdade de educação. Educação física. Pois é, mas é ligada ao centro de saúde. Não, Eu- mas cara, tua base é da licenciatura toda, né? Você chegou a fazer bacharel? Não, mas eu fiz muitas matérias de bacharel. Assim, Sim, ainda mas assim. enfim, falta um Mas pouco, a né? licenciatura é ligada ao CCS mesmo, assim. Entendeu? É o que eu tô te Não, falando. claro. Ela também fica no limbo ali. A gente passa pelo mesmo, talvez, preconceito que ela passa na gente quando a gente entra no CCS, né? isso. No prédio de. Nos isso dois. Nos Até dois. para os professores. Os professores, É quando verdade. vão dar aula pra gente lá no prédio de medicina, de pessoal que não sabe o CCS,
É o prédio onde tem a medicina lá no FRJ. Enfermagem, medicina, essa área. É Centro de Ciências da Saúde. Quando entra É. o pessoal, que a gente entra com um jaleco meio que na mão, assim, às vezes até a gente bota o jaleco pra passar um pouco Cara, menos esse... De jaleco e chinelo? De jaleco e chinelo. Não, dá mas- pra jaleco e reconhecer chinelo. aluno de Chinelo educação não pode. física à distância, porque ele só anda em grupos de 15 no mínimo, bermuda, chinelo e camiseta regata. Acabou. Aham. Não, mas assim, Não, cara. não é só no centro de saúde, é no centro de... CCS é? Centro de Ciências da Saúde. Ciências da Saúde, exatamente. Mas também na faculdade de educação, que assim, quando eu fui fazer o mestrado, eu não fiz com nenhum professor de educação física. Eu fiz com pedagogos, eu fiz com Isso na Praia filósofos... Vermelha. Hã? Na Praia Vermelha. Na Praia Vermelha. E lá eles também me olhavam estranho. Então é engraçado, você vai pra um lado, te olham estranho. Tu vai pro outro lado, te olham estranho. Ou Aí seja, você... acho que a gente é estranho mesmo. ou isso. Né? Talvez por É. isso a gente ande em Não, é porque bando. você caminhou um pouco assim também Pesquisa pra outra empírica, né? área. Você foi caminhando um pouco mais, talvez, pro campo da educação, que aí o pessoal mais especialista pra estar ali seria o pessoal da educação. Então, mas Mas por o que lado a gente mais não é o pessoal da técnico, né? educação? Educação também Não, inclui é a um pouco gente. menor, é um pouco menor a Esse é o- procura também, talvez. Então, mas a procura também, assim, é causa-consequência de novo, Sim, tá ligado? sim. Não chega tanto pra Não gente, tô então discordando, a gente não. não procura tanto, sacou? A procura e a demanda que vai gerar É, a exatamente. abertura de espaço. Quando a gente faz assim, psicologia da educação, matéria de filosofia da educação, nós também somos olhados, tipo... lá vem o cara da educação física falar. Não, aí, mas ó. eu achei legal que a bola que você levantou aqui agora, cara, porque a nossa ideia é justamente sair dessa parada quadrada, né, de ficar falando, eu até brinco muito sempre com esse exemplo, né, vamos lá, vamos ver qual é a atividade que ativa o músculo romboide, aí tem que Uhum. ficar analisando biomecanicamente aquela situação, que a gente vê o tempo inteiro, cara. A gente, quando estava formulando essa ideia de fazer esse Sim. videocast, podcast, a gente foi procurar o que tinha de material, né, fazer aquela pesquisa de mercado, e, cara, a gente encontrou muito disso. Né, aqueles pequenos videozinhos falando como é que executa o movimento e o que o movimento bom, o que o movimento tal vai fazer. E que são muito ao corpo, importantes tal. também, porque eles são muito Claro que eles são didáticos. importantes, Na mas a nossa gente- época, nós dois, Claro. não tinha Mas muito nós pouco, não né? somos só isso. Né? Não, é, A gente exatamente. quer justamente ampliar esse debate. A gente cara, quer e voltar começar a lá falar, pro... E dizer que a dança é também isso, porque essa é uma área que Também. não se pensa pra dança, assim, Não, claro, e é sim, muito sim. interessante. A gente tem uma Sim. espontaneidade diferente, né? Tem É. Fala aí. Inclusive existe uma disputa mesmo, inclusive na FRJ e de campo entre educação física e dança, que é uma disputa que eu demorei para ceder, porque a minha vivência com o povo de educação física foi sempre uma disputa de espaço. Até chegar à na escola, FRJ vai. Na e escola tudo foi só mais. amor, fala sério. Até antes disso, assim, com a minha amiga que se formou em educação física, que está, né, estudando na dança, com o discurso dela, porque ela também recebia um monte de paulada por ser da educação física, porque alguém falava alguma coisa, não, porque a educação física, ela, não, mas não é assim, a gente estuda, é científico, não sei o que, não sei o que. E todo mundo, ficava, né, aqui naquele debate. Então eu fui entendendo que existe outras formas de existir que são muito profundas e que a gente toma o todo por uma aparência rasa, mas é tudo muito denso. Eu morro de rir, cara, quando eu vejo alguém postando uma fotinha assim com um ciclo de Krebs, né? E aí falando, olha, educador físico também estuda. Como se o ciclo de É Krebs sempre fosse o ciclo alguma de coisa, Krebs. Cara, tem negócio tão mais sempre o aprofundado. ciclo É de sempre, Krebs. cara, Muito, tipo, muito. fisiologia, anatomia Não, é e porque- bioquímica. São sempre, nossa. então, Fala, mas é ó, porque eu parece estudo, que, ó, eu assim, faço esses é, três Mas é aqui, ó. porque talvez atinja justamente a galera que tem o preconceito, né? Que não, eu também estudo o que vocês estudam. Só que, Uhum. cara, tem um negócio por trás ali, uma É base isso. muito maior que a gente estuda também e que aí a gente, às vezes, nem gosta de debater. Nossa. E a gente tá tentando trazer E eu isso não pra cá acho que a gente agora. precise ficar debatendo, assim. Acho que já que a gente tá falando Não, debater que eu primordialmente... digo assim, é trazer a pesquisa Sim. pra cima, né? Não, mas digo, quando a Jogar gente pra tá cima. falando primordialmente pra estudante nesse momento, Ah, a gente claro, só deve falar que, claro. cara, tu vai estudar, igual a Lu falou, tu vai estudar pra caramba, tu não Assim, vai ficar só malhando. Se você quiser, você vai estudar, senão você não vai se formar, no caso. É, É, exatamente. sim, esse o claro. pré-requisito, entendeu? É Você isso. entra na faculdade e esteja aberto a aprender e a Sim. estudar, porque você vai ter que ler, vai passar horas na Xerox tentando pegar as Não, coisas. é assim, você Tem mais pode, isso ser, não, você pode filha. ser um professor Tem mais isso mediano, você pode se formar fazendo, tipo, levando a faculdade nas costas, mas aí depois você vai ser um desses profissionais que vai ficar reclamando que ganha pouco, entendeu? É mais ou menos isso. Assim, É, Você eu faz acho um que marketing muito Não, bom, né? é. Hã? Ou você faz um marketing muito bom. né? Mas aí Não, pra fazer eu- marketing também tem que estudar. E eu nem acho que uma Ah, boa não gosta, formação não. é igual a muito dinheiro. Não, eu também eu não nem acho. isso. Se você estudar, fazer direitinho, isso não quer dizer que você É. vai ganhar a mesma Porque são coisa que um escolhas. engenheiro. Não, Nós porque falamos são sobre escolhas. isso no Mas nosso se episódio. você quer ganhar... nunca Mas se você quer ganhar bastante, é bom que você tenha estudado. Eu acho que é essa a questão, entendeu? Uhum. Você pode ter estudado muito e não querer ganhar muito, você ter outras escolhas. É que a minha perspectiva nunca foi sobre ganhar muito dinheiro, não. Inclusive fiz dança, Exatamente. porque, né? Então, a Se- minha se não, essa fosse a minha a minha perspectiva, não é eu não até tinha certo feito ponto. dança. Mas eu não...
Não acho que eu não acredito como filosofia de vida mesmo que você tenha que se dedicar às coisas para ganhar dinheiro. Não, exatamente. A concordamos. gente falou isso Concordamos. a gente falou isso também coisas antes. tem que vir pelo que te pulsa. É Que isso. isso vai dar retornos. Ok, precisa ter um retorno financeiro, porque vivemos em um mundo que precisa de dinheiro Eu para acredito que os sobrevivência. melhores profissionais Mas- pensam assim. É, É? Sim. eu não. É consequência. Não, eu acho que Exato. a questão, assim, que tem que ficar clara é que, às vezes, existe um profissional de educação física que é aquele que cobra geralmente muito pouco, que abre um leque muito grande para baixo da galera, porque a gente falou disso, né, no outro Sim, vídeo. No último episódio. Você tá lá cobrando, sei lá, R$100, aí vem um cara e cobra 50 para pegar o seu aluno e tal, e vai puxando essa corda para baixo. E esse profissional geralmente não é bem qualificado, entendeu? Assim, sendo dinheiro o foco ou não, esse cara não contribui para a valorização da educação física financeira e de outros modos também, Nem como coletividade, né? como coletividade, entendeu? não, É preciso estudar, galerinha. Nada vem fácil. tudo precisa. Nem na educação E quando física, eu nem na cheguei na dança. escola, assim, quer dizer, meu foco nunca foi esse, né? E eu fiquei com muito medo de ser essa pessoa. De ser a pessoa que vai dar uma aulinha de dança, porque é assim, né? Faz a dancinha do Dia das Mães. A dancinha do fim de ano, né? Dancinha. E eu sempre odiei diminutivos, então nessa hora eu ficava É coisa de gente de dança mais isso? nervosa. Não gostar de diminutivo. Eu já ouvi Pessoas baixinhas. Eu já ouvi comigo no judô, tipo assim, não, ele faz o judô lá da escola, vai fazer também naquele clube ali do lado, porque naquele clube ali que ele vai fazer sério. Como se a aula que eu desse na Foi de escola sacanagem. fosse de bobeirinha. E eu viro e falo assim, meu irmão, tô cheio de atleta federado Sou aqui, que, judoca, começou pô. comigo aqui na escola. É a introdução, né? Óbvio, você vai ter um mundo ali dentro, Sim. mas não é porque você tá naquele ambiente Que é lá, de até porque zoeira. é porque é de zoeira, mas é porque hoje, mais do que antes ainda, né? Porque ainda tem isso na cabeça das pessoas. A escola hoje, ela é integral. Então, hoje, o extracurricular, ele tem uma outra visão já também. Então, tem escola já que tá investindo pesado no esporte. E o próprio professor não tá ali também para dar uma aulinha boba. Excelente. Na verdade, eu não tô. Aliás, Não, fica aí o gancho, Lu. Falando sobre extracurricular. Por que a senhorita exato. trabalha conosco? Então, e aí por que eu cheguei na escola? Ai, meu Deus. Ok, essa vai ser uma resposta igual aqui. Eu vim pro Rio porque eu passei no Rio. Não, então se prepara que eu vou te dublar de novo. Uma resposta. Essa vai ser a resposta. Bom, por quê? Eu trabalhei numa casa de cultura que foi o Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro, que é uma casa pública da dança, em que artistas encontram espaço para ensaiar, apresentar as suas pesquisas e seus espetáculos e para dar oficinas de dança. Eu trabalhei na sala de acervo. Então, eu cuidava da pesquisa em dança. Depois fui para a área de comunicação, educativo. A gente acaba ficando bombril, assim. Tem uma demanda também. E quando eu saí de lá, então, nesse momento, eu parei meio que de praticar a dança. Né? Veja o que aconteceu comigo, parei de praticar a dança, o que aconteceu? Parou de respirar. Parou de respirar. Exatamente, exatamente. Sufoquei. Mas tudo bem, estava indo. E aí, quando eu saí de lá, me vi meio... Ok, então preciso entender qual é o meu lugar e eu preciso voltar para a dança. E aí surgiu uma oportunidade de professora de inglês e eu já trabalhava com inglês em evento internacional, de dança também. Você sempre fez inglês? Não, eu fiz inglês quando eu tinha 7 anos. Parei, porque custa dinheiros. E aí eu tive que escolher entre balé e inglês. Mas eu fui foi pro meio, balé. foi meio Inglês com e aquela, respirar. E aí? foi aquela Foi forcinha difícil. dos pais, então. difícil Faça falar inglês sem respirar. porque... Não, nem foi. Eu queria fazer inglês, mas meus pais não tinham como bancar tudo. Então eu tive que escolher a dança. E aí, quando eu vim para o Rio, fazendo faculdade, eu decidi, falei, pô, eu quero um certificado de inglês. Eu já entendo, então vamos lá. Mas eu fiz assim, uma prova de nivelamento, fiquei no último nível, fiz tipo só um pra ano de entender, curso e você acabei. já fazia o inglês pensando no... Não, na- em dar na- aula, não. Não, na questão de trabalhar com o inglês, na importância que isso poderia ter. Sim, pensava em trabalhar com inglês de alguma forma que eu não sabia qual e também para facilitar a comunicação, porque eu sempre gostei de inglês. Uhum. Né? E aí, quando eu finalizei, eu fiquei com o certificado de conclusão do curso e ele ficou guardadinho na minha pasta. Não fiz nada com ele. Sim. Mas eu trabalhei em vários eventos, acompanhando artista internacional, trabalhando. No próprio Centro Coreográfico, a Companhia Internacional, não eram muitas. Assim, eu devo ter feito essa ponte poucas vezes, mas eu fiz. E aí, quando eu saí do Centro Coreográfico, surgiu essa oportunidade de professora de inglês. E eu pensei assim, não quero dar aula, não quero dar aula, não quero dar aula, não quero dar aula. Mas aí fui, adorei estar em sala de aula. Eu sempre tive muita dificuldade com crianças e me deram um monte de turma de kids.
de criança. E eu acabei curtindo, e aí a partir disso veio uma Aí foi oportunidade fisgada. de aula de dança em inglês numa escola. E aí eu entendi que não era no ensino regular, era um curso extra dentro do programa bilíngue, Extracurricular. dentro da escola. E aí tinha a parte de balé e a parte de jazz, que eles chamavam. Aí eu fiquei olhando, falei, tá, o que eu vou fazer, né? Fiquei com medo de ser aquela profissional que faz aquilinho, aquela dancinha. Ou que só fica fixada na técnica. Então, eu não acredito nesse processo de ficar repetindo o movimento, de ficar copiando o movimento, e que tem que se atingir um nível específico. Então, as minhas aulas de balé, eu comecei a experimentar uma outra forma também, com muitos jogos, muitas brincadeiras, muita descoberta. E as minhas aulas de jazz, eu dou muito algo próximo de dança contemporânea, inclusive, porque eu acredito muito no processo lúdico, eu acredito muito no brincar, no descobrir as coisas, eu não acredito em repetição de passos, apesar do balé e do jazz terem passos específicos. Com certeza não é só você, e com certeza as crianças acreditam nisso também. Mas assim, aí a gente se encontrou na escola, né, nesse momento. Na verdade, a gente se encontrou um pouquinho antes, mas nos encontramos na escola. E como é a sua aceitação dentro da escola? Você acha que é igual, assim, hoje em dia, já estando lá dentro, já conhecendo a galera? Primeiro, seu contato com os professores de educação física, imagino que tenha sido outro, espero que tenha sido. Foi. Até porque eu já, acho que meio nessa época, eu comecei a conhecer umas outras pessoas, que são profissionais de educação física, que tinham um discurso diferente do que o que eu encontrei e que eu esbarrei. Então, eu já estava entendida de que, ok, mas ao mesmo tempo, pela minha vivência de educação física na escola, eu achei que ia ser aquilo, futebol para os meninos, e meninas, Cara, vocês querem fazer? Joga um pouquinho aí. Tá aí uma coisa que acaba com a gente. Verdade. Foi essa minha vivência de educação física. Pois é, você perguntou, você pensou em fazer educação física? Eu falei, não, porque a minha vivência de educação física na escola foi péssima, né? Foi, futebol para os meninos, vocês querem fazer? Joga um pouquinho, faz um não sei o quê. Querem tempo para ensaiar? Então vamos lá ensaiar. Era assim. A gente sofre muito com isso. A gente sofre Cara, mas muito com eu isso. passei por isso também. Eu também. Assim, Eu odiava eu a minha tive educação física. péssimos Não, mentira, eu gostava porque eu jogava tive bola. ótimos professores. É. Nunca tinha um mediano. Ou o cara era muito ruim, ou era muito bom. Eu amava o meu porque ele dava futebol. Mas assim, realmente Sim, mas depois. Todos não, né? Hã? Todos não. Eu estudei praticamente numa escola, assim, mas era sempre Era futebol. um professor só pra. Foi o meu professor? É, Uau. Isso também é Que diferente. uma questão. Inclusive. Mas é isso, assim, aí muitas vezes, quando eu falo que eu sou professor de educação física, a pessoa fala, nossa, eu odeio educação física. E você sabe que não tem o que falar com ela, porque provavelmente ela tem razão em odiar, porque a aula dela deve ter sido foi isso. horrível, né? Exatamente. Uhum. Eu achava que ia ser algo, sei lá, nunca me preocupei muito. E o que acontece é que a sala de dança tem visão pra quadra, né? Na escola, então... Pra minha aula. É um pequeno aquário. Então dava pra ver de lá de cima. Então É um aquário, né? espiada. E aí tem uma outra coisa, porque como eu atuo na dança na escola, num curso extracurricular, o que se passava na quadra não era educação física regular, era também um curso extra específico, certo? Sim, futebol, no caso. Isso. Então, É complicado, né? Então, tende a ter pessoas que estão interessadas naquilo, então tende a desenvolver uma outra coisa. Claro que sempre tem aquelas pessoas que estão obrigadas ali. Mas tende a ser diferente da educação física, vai todo mundo, pelo menos sair da sala, e vão todos os alunos felizinhos pra quadra, porque finalmente saíram daquele cárcere da sala de aula. O extracurricular eu acho um pouco mais fácil, porque eles escolheram estar ali. É isso. Exatamente. Escolheram. A maioria escolheu. A educação física, se você tentar dar dança, tem aquela galera que odeia dança. E você vai ter que convencer a galera a fazer. Tem essa diferença, sim, do extracurricular. Eu ia até falar isso aquela hora que, assim, quando vocês comentaram sobre professor que pode dar dança. Eu não sou da luta, não sou da dança, mas minhas 2 primeiras aulas foram de escravos de Jó, que eu acho um pouco de dança, né? E sumô, que eu acho que foi muito legal, assim, mas foi só pra, como você falou, experiência, né? Vamos experimentar isso aqui e vamos ver no que dá. E foi bem eu tive aceito, uma cara. professora na faculdade, Ana Célia, que é filha da Lenita Saerp. E ela me ensinou o seguinte. Aqui. Helene Saerp aqui fundou o curso de dança na UFRJ. E não tá prestando atenção. Qual é aqui? Eu sou filha de Helenita. Ele não Qual é prestou Ela atenção. Isadora Dan. Isadora Dan. Desculpa. Sacanagem, hein? Caraca. Gente, é porque essa história é muito bizarra, perdão. Bom, a Ana Célia é filha da Helenita Saerp, né? E ela me ensinou, porque eu não tive aula com a Helenita. Eu tive aula com a Ana Célia, que é a filha dela, né? E com o genro da Helenita, que é o André, que é casado com a Ana Célia. E aí ela me ensinou uma coisa. Ela falou, na dança pode fazer tudo, só não pode fazer qualquer coisa. Então, em teoria, tudo pode ser dança.
Maneiro isso. Só que você não pode fazer, não é qualquer coisa. Isso sabe? pode ser aplicado a várias coisas. Exatamente. Eu achei isso Né? maravilhoso. Olha Então, a assim, cara da Melícia, cara. Não pensei nisso não, cara. Agora eu tô pensando, mas não tinha pensado nisso não. Acabou de estragar. Olha pra lá, Pedro, olha pra lá. Mais um take da cara do Pedro com vergonha. Obrigado. então é isso. Escreve já. Acho que pode ser dança? Pode. Sim. É isso, pode. Só que não é qualquer coisa que é dança, Sim, não são vários sim. passinhos, não tem esse lugar. Então, eu venho por essa filosofia. Quando eu aprendi isso foi muito incrível. Inclusive no filme da Lenita, né? Quando eu comecei a falar um pouco do currículo de dança, falou, nossa, parece muito com a educação física, porque tem estudos de movimento. São estudos de movimento, né? E a dança tem um quê de criação, né? Você cria, né? Tem uma veia artística ali. E tem uma cena do filme de uma mulher que foi aluna de Lenita, na época que a dança era na educação física, não era um curso separado ainda. E eu vou fazer para a câmera, depois eu vou descrever, porque precisa de um gesto. Excelente. Se quiser a participação de alguém, tô aqui, ó. Ator profissional. Ela falou, com a Helenita eu aprendi que se eu faço assim, eu tô apontando para você, mas se eu faço assim, eu posso estar dançando. Então, quer dizer, tudo que eu fiz foi um gesto de apontar de formas diferentes. Sim. E isso Perfeito. ilustra muito como a dança pode fazer tudo. Eu posso apontar e dançar. Mas não é qualquer coisa que... O Não, gesto sim. que você Que faz diz dança. muita coisa da maneira que você coloca esse gesto. Né? Isso que você fez agora, você fez assim, depois você fez assim. Que isso, Esse- faz de novo. Não, mas faz pra Olha, câmera, faz pra que nem câmera. ela pra Já faz, câmera. pedindo curtir, já mandou, ó. Curte aí, vai. Maravilhoso, maravilhoso. Então, é isso, né? A dança não tá restrita a essa coreografia aos passos e que tem que ser na música. Eu posso, Sim. inclusive, dançar ao contrário da música. Ai, cara, posso falar uma parada de dança que eu acho incrível, assim, a leitura... Não. Ah, toma. Você pediu permissão? Caralho. Faz um palavrãozão. Acabou a monetização, cara. Não tem nem como pensar em Já monetização. solta lá o palavrão cara. que esse vídeo tá Não, estragado, gente, pô, entendeu? é exemplo legal. Não vou nem Que... cortar nada, não. É momento nerd, você vai Eu gostar. acho maneiro quando ele Oba. fala, ele enche a boca pra falar, tá ligado? Sempre, Cara, sempre. eu falei baixinho, ninguém nem ouviu. Eu falei, Aham. cara, deixa eu falar, olha o tempo. Vamos lá. Não, vocês estão falando do corpo, a gente não consegue segurar, e o corpo servir como... você consegue ler os sentimentos da pessoa no corpo. Sim. Pra quem não entende isso, assiste Joker, o Coringa. Nossa. É, sensacional. As Sensacional. danças Eu que ele amo esse faz... Caramba, eu falei ontem desse filme. Eu amo É, esse ator. as Esse danças... filme é sensacional, cara. Absurdo. As danças que ele faz é porque ele não contém a emoção dentro do corpo dele, e isso não necessariamente precisa ser uma dança, porque você falou, não precisa nem de música pra dançar. Não, né? inclusive eu posso considerar esse filme como filme de dança. Porque é Incrível, isso. não- sim. A dança também me incomoda um pouco o momento de dança, né? Tipo assim, você vai assistir um musical, aí todo mundo para dançar. Tipo, aí aquele momento tem dança. O resto não era dança. Mas ali é dança. Então a dança, ela tá nesses Aham. meios também, assim. Sim. Ela não são somente os passos. Você consegue ver Então, no corpo, você consegue ver no corpo pode ser um filme dele de dança e a total. forma que ele se expressa, como ele se contorce, como ele faz meio que um Tai Chi Chuan, né? Não, Que e é como um ele Que encontrou ator, né, irmão? isso pro personagem, sabe? Cara, você vê como é engraçado, né? A gente vinculou muito a dança, a parte artística, né? A parte cultural, e a gente mal vinculou a dança, a parte esportiva. É E, isso. cara, por exemplo, tem muito esporte Tem olímpico. a que dança- é fundamental. Não, tem a dança né? esportiva. E que tá exigindo, inclusive, a Existe parte a da dança esportiva ginástica. também, Então, que é a incrível. dança esportiva é dança de salão, Não sei se de salão. competição. A dança esportiva é incrível. Eu tive aula com uma professora que é campeã de dança esportiva no curso técnico em dança em São Paulo. E é uma área que eu realmente não conhecia. E ela tem bastante espaço de competição para dança de salão, inclusive para e pessoas Tem os de olímpicos, outras né? idades. Que é Não, e até pra. patinação Eu, artística, eu tenho uma ginástica amiga. artística. A ginástica está exigindo minutos de dança para as competições Sim, agora. Olha que maneiro. faz toda a Sério? diferença. Sim, sim, Tá sim. exigindo. Sempre, Muito legal. muito sempre interessante. exigiu. É o Porque abraço põe da em educação diálogo física e da as- dança. Aí a né? coreografia- põe em diálogo esses profissionais, o que é Exatamente. interessante. A Muito coreografia bacana, muito faz bacana. toda a diferença nesses momentos. Fiquei né? curioso com Até porque assim, a o avaliação é start dessa- subjetiva, né? Com pontuação. Então faz toda a diferença aquilo. Uhum. Só que assim, você pode vincular também a outros que talvez você. Né, não tem música, por exemplo. Não, até tem música. É aquela nado sincronizado. Sim. Uhum. Na sincronizada tem Muita música dança. agora. Agora, você pode vincular, por exemplo, os movimentos de salto ornamental, essas Sim. coisas todas. Isso é muito trabalhado e é bonito de se ver, né? Quando tem É. aquele em conjunto, assim. Tem um que é o trampolim, né? Aquele trampolim. Sim. Salto ornamental. Salto Não, sincronizado. tem Não, trampolim mesmo. é Trampolim, trampolim também. mesmo. Trampolim. Tipo, tem É. 2, 3 fazendo Abraço juntos. Ramires Pala, aliás. Nossa. Amigão, caramba, ele seria muito legal de vir aqui. Amigo meu, Então, Ramires já Pala. faz o convite, cara. É, sério, de verdade. Se eu não me engano, ele foi Aproveita. medalhista olímpico. É de verdade, medalhista olímpico, se eu não me engano. Pelo menos esteve nas Olimpíadas. O cara é, nossa, demais. E se formou em educação física depois de atleta. Então, legal. Acho Eu- muito eu, bacana. eu queria dizer algo porque quando a gente olha para uma obra, né, para uma competição e a gente fala, tem dança ali, essa é uma visão nossa.
Então, assim, não precisa alguém importante que tem voz que aí vai dizer se é dança ou não, entende? Sim. Essa é uma visão nossa. Eu posso olhar e falar, isso é dança, do mesmo jeito eu posso olhar e falar, não é dança. E o que eu digo que é dança, você pode falar que não é. É uma perspectiva muito subjetiva, porque a dança está no lugar subjetivo Sim. também. E é importante isso também, para não perder espaço, né? Porque, não, assim, qualquer coisa, lembrando que não é qualquer coisa. Então, Pode ser não tudo, mas não pode ser qualquer coisa. Exatamente. Aprendi, vou levar isso pra vida. Muito bom. Então, não é para se perder espaço, é para se ganhar espaço mesmo. Então, o que eu falo, tem dança ali, eu posso dizer, é dança ali também. Porque é uma forma de incluir na construção Sim, da isso é coisa. perfeito. E não como uma parcela. Muito sabe? legal também que tem as competições de dança, a dança adaptada, né? É Nossa, muito é maneiro lindo. também, cara. que Tem é a a dança dança esportiva adaptada. É de dança, O que as que é pessoas dança dançando. adaptada? Pô, você não sabe? Não, perdão. Não, você nunca viu o pessoal dançando de cadeira de roda? Ah, Incrível, a dança adaptada que eu digo pra. Talvez o nome não seja esse. Não sei se o nome é esse. Eu já não chamaria de adaptado. Porque eu acho que o adaptar acaba excluindo. O eu termo? acho que Ah, tá. eu acho que acaba sendo dança. Inclusive, tem companhias de dança que trabalham do corpo com deficiência que é tudo dança. E não chamam de dança específica, é dança. É como a gente foi Tá. ensinado Então, na faculdade mesmo, então né? dança é dança, assim, e aí essa parte de dizer que é adaptado eu acho que fica um pouco capacitista porque acaba excluindo mais do que incluindo, sabe? Faz Eu posso sentido. dizer, dança com pessoas com deficiência. Entendi. Eu acho que esse Ok, termo veio da nossa base, porque a gente tem uma É. disciplina chamada Educação Física Adaptada. Que Eu só- pensei Não, nela. eu tive da- dança educação e física necessidades especiais. E necessidades especiais está tão ultrapassado, não se usa mais esse termo. Sim. Gente, fiz especialização em acessibilidade cultural. Veja, não usem necessidades especiais, nem pessoas especiais. É pessoa com deficiência. Todo mundo é especial. É isso, tá? Exatamente, não é Justíssimo, eu ia especial. zoar, mas tá É uma correto. pessoa perfeito. com deficiência. Quer dizer que a existência dela se dá daquela forma. É isso. É isso. Realmente, a gente vamos não colocar no avançou lugar nesse da ponto na educação tragédia. física no geral, assim. A gente, É, pelo menos em em questão de todas as nomenclatura. Não, a gente tá Sim, evoluindo a essa parte da nomenclatura. Tem que entrar na cabeça das pessoas. Eu mesmo agora usei um termo que pra mim era um termo ok, ela já me ensinou que não. O adaptado Sim, não é sim. ok. E a gente tem que ter essa humildade mesmo de ver que a gente tá evoluindo, tá aprendendo. Se você Total. fala de uma técnica específica, aí balé adaptado. Pode ser, porque aí é uma técnica específica, mas a dança ela é muito abrangente, entendeu? Entendi. Ela é entendi, muito grande. Entendi. E é isso, é tudo dança. E também olhar pra isso, achar incrível, pessoas com cadeiras de roda dançando. Não, eu vi capacitista um cara que eu passei para as crianças agora nessa época de quarentena. Eu aproveitei para botar dança e sair da parte da festa junina, né? Eu falei, é agora, eles vão ter que dançar fisicamente. Eu vou passar teoria. E aí eu mostrei a adaptada, que não é adaptada, de cadeira de roda. E o cara fazendo break dance de cadeira de roda. É incrível, incrível. Muito bom. Eu ia fazer uma outra piada, mas ia ser censurada. Acho que você já foi censurado pela Lu, você só não percebeu. Não, mas eu parei. Você já foi algumas vezes. Não, mas a dança foi muito maneira. Não, muito maneira. eu acho legal a gente ver, eu acho que a gente tem que estar cada vez mais em contato com essas diversas formas de se fazer dança, mas é um bailarino incrível, não é um bailarino de cadeira de roda incrível, Sim, sabe? perfeito, Isso que perfeito, cara. que é Perfeito. capacitista, Cara, mas- assim. A gente fala, uau, é cego e tá correndo. Sim. Pô, Nossa, não- perfeito. Não E é a gente assim, tende a né? fazer isso realmente, Inclusive, né? Um pouco. tem uma competidora brasileira, né, que é cega, ela corre, ela é maravilhosa, ela é muito boa. Vários. O Brasil. Esqueci O o Brasil nome dela, perdão. Ah. E eu já vi gente assistindo, né, a competição dela, falando, nossa, como ela corre, imagina o quanto ela não correria se ela enxergasse. Aí eu falei, se ela enxergasse, ela nunca teria começado a correr. Às Porque vezes, a né? existência dela que se dá nesse verdade. lugar. Não, Sim, sim. a gente não pode ficar olhando para isso como uma tragédia, para esse corpo trágico e achar que está superando. É a existência daquele corpo que se dá naquela configuração. Mas a Inclusive gente é com alunos ensinado. autistas, por exemplo. Sim, total. Mas a gente é um tanto quanto ensinado e aí foge do nosso curso, vai muito pra questão midiática da coisa, de superação, né? Inclusive a gente falou muito A disso. romantização que é feita disso, A romantização que é feita Sim. no nosso curso, que é sempre o professor no geral, que né? O professor, então, nossa né, senhora. que tem que superar vários desafios para conseguir alguma coisa. Assim, é midiático isso, né? Vender a superação é midiático. E aí a gente vai aprendendo dessa forma. Mas é por isso que é sempre bom ter alguém assim esclarecido junto com a Não, gente para e ensinar a gente Não, conversar, e muitas essa, coisas. essa desconstrução também. E a né? gente É, a entender gente que é modificar isso. A essa gente visão. fala errado porque a gente aprendeu errado. Então, quando Exato. a gente escuta o diferente, a gente fala, ok, Mas valeu. A gente conversou entendi. sobre isso antes de começar a gravar, né? E, Em diversos sobre outros tema. campos, inclusive. Mas eu acho importante, primeiro, você aceitar que você tem que se desconstruir em relação a isso. Quando você aceita que você faz errado,
você aceita que você tem que se modificar. E aí, Sim, ok, total. né? Você vai em frente. Cara, se vocês soubessem a quantidade de esporro que eu já tomei da Lu por fazer coisa errada. Nossa. E a Lu é maravilhosa. Não, Eu, Pedro eu mais, sou, Pedro eu, mais, eu realmente. muito mais. Mas a Lu, ela é. Assim, é porque você começa a perceber sutilmente os esporros que ela dá com o olhar. Vocês não viram agora quando o Pedro falou? Porra, eu do- vou sair isento desse programa sem tomar É um porque- esporro. Você já tomou Você também, amiga, não que você ainda não sabe, percebeu. Você não. Calma. Você não percebeu. Calma. Você não percebeu. Você Quando vai o ver na Pedro- edição. ó, Você vai ver na edição. reparem agora. Se você puder, se você conseguir, bota essa parte na edição. Quando o Pedro falou, ele não percebeu, mas quando o Pedro falou assim, pô, foi incrível, eles estão de cadeira de roda, eles dançam break. A Lu fez exatamente assim, ó. Hello, darkness, my old friend. Apaga a câmera, ela vai falar, pô, Pedro. Gente, eu sou ariana. É difícil de disfarçar quando algo me incomoda. Mas é bom, cara, a gente aprende, de verdade. Acho que é mas necessário, Assim, assim. como eu aprendi que educação física é uma pesquisa em um campo incrível, coisa que eu não achava, porque, né, eu via educação física, a galera malhando, querendo ficar bombada, e isso aí. E eu achava que era isso. A gente te Então, desconstruiu. Abri também. Olha que é fofo. ótimo. Ai, Cara, E acho que só- a gente já tá não, direcionando. Eu Quer falar alguma queria, coisa? eu queria dar só um detalhe sobre isso, assim, porque ela falou sobre a quadra, e aí sobre. Porque enquanto ela tá dando aula em cima, eu tô dando aula lá embaixo na quadra, e a gente disputa, entre aspas, alguns alunos, né? E acaba ficando assim, eu futebol, meninos, você dança, meninas. A Nossa. escola acaba, por sem querer, fazendo essa Eu distinção. tenho uma história pra contar. e, inclusive. Como é que você faz pra atrair os meninos pra sua aula também? Olha, Posso contar uma história antes eu de você contar? Ah. É porque faz parte. Hum. Uma vez eu dou aula de judô na mesma escola, né? Então eu tava com um menino muito chato, muito chato. E eu sempre tive essa brincadeira preconceituosa que eu aprendi. Nesse momento eu aprendi, tá? Ali eu sempre brinquei muito de assim, pô, tu é muito chato, vou te mandar pro balé. E eles riam e tal. E essa brincadeira, eu tô falando que foi uma evolução minha nesse momento. Que certo dia eu virei e falei assim, caraca, cara, não aguento mais. Olha só, não vai entrar? Vai pro balé. O menino olhou pra mim e falou assim, posso? Toma ali, toma! E eu, Bota o coice. pode. E ele foi. Nossa. E ele fez as aulas, ele passou do judô pro balé. Eu fiquei com medo do pai dele me matar. Uhum. Falei assim, porque existe Temos isso. Eu falei assim, muito meu Deus, preconceito. o professor de judô mandou o moleque pro balé e eu... Aquele preconceito Cara, clássico, temos né? Não, muito se o pai dele, muito, se o pai muito. dele é um pai preconceituoso, eu tô morto, eu sou demitido, porque eu mandei o moleque pro balé, o moleque Sim. foi pro balé. Enfim, o menino foi pro balé, ficou 6 meses no balé, a professora adorava, ele falou, nossa, ele faz muito bem, ele tem uma consciência corporal absurda. Foi muito legal, eu aprendi muito. Aí a gente descobriu que no final, na verdade, ele não queria fazer nada, que ele saiu do balé também. Foi fazer futebol. Mas aí Para de obrigar ele... a criança, tadinho. Não, mas isso, mas foi esse engraçado, momento que eu estimular é aprendi. diferente de obrigar, né? Estimular a fazer um exato. esporte é Então, excelente. Obrigar a fazer um esporte Eu não corro atrás de menino e isso não me interessa. Eu quero quem queira estar ali. Inclusive, já dei muito esporro em menina que saiu da minha aula e foi pro judô. Porque ela fazia tudo de qualquer jeito, não queria fazer por preguiça. Falei, você quer estar Pô, aqui? e ela é boa, ela é boa. Não. Falei, Tá então mandando sai. bem lá. Então sai, então troca. Sim, sim. Aí ela, fui falar com a minha mãe. Minha mãe deixou no próximo semestre eu vou trocar. Falei, beleza, no próximo semestre ela trocou. É isso. Tá mandando Queria bem, tá ali, tá feliz, gente, tá lá de pelo amor boa. Deus. Então, mas aí o que aconteceu? Pela turma ser muito entrosada e eles irem para as aulas divertidas e se separarem na hora de entrar na sala, chegou uma hora, pô, vamos todo mundo fazer a mesma aula? Pô, posso fazer? Eu falei, você pode fazer uma aula experimental. Porque existe essa questão de você estar inscrito na aula, até para você ter uma continuidade, né, de aula, senão você Não, dá aula uma acaba o vez trabalho do para o professor, aluno, é. depois de um mês você dá aula de novo, não tem construção nenhuma ali. Ele não sai da primeira aula. Pô. E aí ela falou, beleza, vamos fazer. Começou, adorou a aula. Os meninos fizeram um pouquinho, às vezes saíram, não sei o quê. Adoraram. E aí falou, pô, pena que era o mesmo horário, porque eu adoro fazer os dois. Isso Sim. É uma acontece. pena. E aí eu não consigo escolher. Mas isso o quê? Mais velhos. Porque crianças já teve problema também de o pai. menininho tá olhando a irmãzinha fazendo aula de balé, sentadinho. Vem fazer também. Beleza. Chega e faz aula, chega em casa adorando, falando. Liga pra escola. Você colocou meu filho no balé? Como assim? Ele é homem, ele não faz balé e não sei o quê. Então também fica complicado de convidar os alunos meninos para fazer, porque a gente pode levar um belo esporro. Então, assim, duro você isso, tem cara. um papel duro. do seu pai autorizando você a fazer uma aula experimental de dança? Olha como Olha a que gente fica bizarro botando a gente ter que empecilhos, fazer sabe? A isso. gente fica botando empecilho em cima de empecilhos, Acaba cara. virando barreira. Sim. E aí é para se 2020. proteger. E por Mas quê? é. Porque aquela aula de balé, que é a aula de balé para criança, não foi uma aula de repetição de passos. Foi uma aula lúdica de aprender os passos de uma outra forma. Então, todo mundo gosta. É isso. Porque todo mundo quer se divertir. Cara, eu acho que isso aí é até uma deixa pra gente já poder tentar fazer um fechamento do assunto. Sim. A gente já tá terminando tempo. Que ela Não, quer ir pra importante, casa. assim, não, é importante. O jogo do Flamengo. A gente queria saber de você, cara, principalmente assim, quais são as perspectivas relacionadas à dança como profissão
né? É Sabendo isso. de tudo que a gente está vivendo em 2020, né? Nos últimos anos, enfim. O que você enxerga de perspectiva E- na dança como E profissão? só para incluir nisso, a gente acabou não comentando. Quando eu falei sobre inglês, é porque nossas aulas, essas que a gente comentou, que a gente dá São no mesmo extras. horário, Escola bilíngue, né? são feitas em inglês. Então, assim, você se tornou. O inglês que você fez foi super importante, porque você dá aula em curso de inglês, correto? Uhum. E você também dá suas aulas em inglês. Então você. Assim, isso te permitiu também dar aula lá. Digo isso porque a gente pensa em fazer depois uma aula futura, um programa futuro sobre o inglês e a importância dele. Inclusive, deixo aqui assim, um convite para você, caso queira voltar a ver-nos e a gente falar desse tema. E quando for falar das perspectivas, botar também assim, a questão da perspectiva da dança junto com o inglês, da dança na escola, tendo em vista também a situação política que vivemos, a disputa de Exatamente. currículo. Então, Pergunta eu vou foi bem ser nesse ponto muito aí. sincera no meu achismo quanto à perspectiva. A perspectiva brasileira não é boa, o sucateamento da cultura e de todas as áreas é real. E da educação, ele está acontecendo, tem acontecido e está ficando mais forte. Então, a perspectiva que eu vejo politicamente é de um espaço que pode ser perdido e a gente tenha pequenas vitórias no caminho, como a abertura do mestrado em dança, que vai ter para sempre a assinatura do governo em que foi feito. Que é uma merda. Sim. Falei. Não, pode falar. Só faltava você falar. Só faltava você. E então a perspectiva que eu enxergo para isso é que vai ser cada vez mais difícil, porque, por exemplo, eu não consigo trabalhar só com dança, entende? Não O consigo me inglês te sustentar dá uma só com salvada isso. nesse caso. Não consigo. Inclusive, quando eu trabalhava só com dança, me faltava, porque é da prefeitura, a prefeitura atrasa, não paga. Então, trabalhar exclusivamente com dança é um trabalho muito difícil e de encontrar esses espaços, principalmente se você for para a área artística, que você fica dependendo de edital, de verba, de apresentação. E agora na pandemia, está apresentando onde? Não está. E como faz? Então, é que, nossa, na situação política que a gente se encontra, acho que vai ficar cada vez mais difícil com pequenas vitórias. O meio artístico ele lembra um pouco o meio esportivo, né? Tem alguns poucos expoentes que ganham muito bem, mas a maioria tá ralando muito para conseguir conquistar alguma coisa, né? Aham, No esporte também é exatamente. assim. É. E aí, pra fechar, assim, justamente tendo em vista isso, com relação, falando agora pro estudante que tá na dúvida, a gente já falou bastante, acho que agora ele consegue diferenciar mais o que é dança, o que é a área da educação física, qual escolher, mas tendo em vista, Não, real, eu acho que se alguém tinha dúvida, cara. Agora acabou, né? Sanou, na E aí, boa. tendo em vista Não essa tem expectativa de muita dúvida mais, futuro, cara. assim, mesmo assim, não é uma expectativa muito. É um pouco pessimista, né? Não é tão otimista. Mas você ainda assim incentivaria uma pessoa a fazer dança? Quais seriam os prós e os contras? Assim, um fechamento pro aluno. Eu pro estudante. incentivo a pessoa a fazer dança, porque se você já estuda dança, ou se você nunca estudou dança, porque é possível também. Eu conheci pessoas que hoje são artistas incríveis e que nunca tinham feito dança e que fizeram dança na FRJ, por exemplo. Eu acho que é um lugar em que você vai abrir muito sua cabeça, se você estiver disposto, você vai aprender muita coisa de criação artística, de participação em produção, de diversas áreas diferentes, de corpo. Pode ser que você se encante por anatomia e resolva fazer medicina, enfim. Mas, ou fisioterapia, o que acontece muito, tem muita gente que eu conheço que se formou em dança e está fazendo fisioterapia. Educação assim. física, não. Porque é do lado. É. Eles se odeiam. Vai ser mais Não, mas difícil sair da dança para deve ter educação também esse física. pulinho. Deve ter também. Mas eu incentivo a pessoa que tenha esse desejo a fazer, assim, e eu acho que o que é mais difícil é o que é difícil para diversos cursos, porque mesmo sendo numa universidade pública, você precisa ter um certo privilégio para estudar ali, mesmo sendo um curso noturno, porque você precisa de horas complementares, você precisa de horas de extensão, e você precisa ir à tarde, você precisa participar de um monte de coisas. Se você fizer licenciatura, você precisa cumprir uma caralhada de horas em escola. Isso foi querelhada, tá, gente? Sem Não, palavrão. foi a pausa para colocar o pi. Tem pinão. Tem Fiz pinão. a preparação. E vai ser difícil, assim. Mesmo que você tenha toda a estrutura para isso, vai ser difícil. Então, qualquer curso que você queira se dedicar vai ter questões de privilégio que você vai esbarrar em algum momento, que você vai precisar lidar, de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e que você vai precisar arranjar hora e tirar coisa de algum lugar específico, mas eu acho que se você tem esse desejo, você tem que seguir, porque algo pode surgir daí. E você não sabe o que pode surgir daí. Se você não fizer, você vai para sempre se perguntar e se. Assim. Perfeito. Agora, eu falei pra fechar, mas eu lembrei de uma coisa importante aqui. Como a gente falou, você também é astróloga. Acho que é uma boa hora pra você divulgar um pouquinho do seu trabalho. Você começou também recentemente, né? Na quarentena, eu me dando um pouquinho do... assumo. Eu acho assim, faz o seu jabá mais ou menos, tipo assim,
onde é que a gente pode te encontrar para as diversas áreas? Para tanto alguém Isso. esteja vendo que não, quero encontrar a Luana, me amarrei nela, queria fazer inglês com ela. Ou então, poxa, quero encontrar a Luana para vê-la na performance. Ou então, quero fazer um mapa astral. Inclusive, Em já tudo, vi, esse sensacional. mundo dessa pessoa aqui, que atua em todo. Bombril, ela diz pra gente aonde que a gente encontra. É isso. É meu Instagram, ele é bom de me encontrar. Ele vai ser colocado aqui? Sim. Vai, Não, mas vai, fala, vai, fala, vai, fala. vai. Cara, não. Vai. Temos embaixo, assim. Ah, então. Aqui, assim. Isso. É Luana _A Garcia. Ele não é um Instagram profissional, ele é aberto, mas ele é um Instagram pessoal, então eu publico coisas que eu quero publicar e às vezes eu fico muito tempo sem publicar, mas eu sempre olho o direct, sempre respondo e eu tô fazendo leitura de mapa natal, de trânsitos diários de revolução solar, a gente pode fazer online, ou eu posso gravar a leitura, te mandar e a gente se encontra online para discutir e você tira dúvidas. Hashtag manda jobs. Inclusive, Vai fazer nos- um mapa astral nosso, né? Não. Quando a gente definir qual é a data de nascimento. nos Até agora não comentários, definiu, né? ó, nos comentários aqui embaixo, deixa o signo de vocês, que a Lu, acabei de falar que ela vai fazer, e dane-se, nem perguntei se ela vai, mas ela vai. Deixa aqui no comentário seu signo, que a Lu vai falar rapidinho, só, assim, as principais características do seu signo, tá bom? E pra fechar, vamos lá, Lu, se esse programa tivesse nascido hoje, o que ele seria? No dia... Recém-nascido. Sim, isso Um é meio neném. óbvio no caso, no dia 25/10. Ele seria escorpiano, Opa. Putz. Eu acho isso Sim, eu- ótimo. profundo, Minha quer Vênus. transformar as coisas e mudar as coisas e quer falar das coisas em profundidade, não está interessado em coisas rasas. É nóis. É isso. Galera, é Acho com que- isso aqui que eu preciso encerrar. Galera, muito obrigado, Lu. Excelente Ai, eu o que papo. agradeço. Excelente, de verdade. Pedrão, obrigado mais uma vez. Vou dar meu último Salve. salve. Dá o salve. Meu último salve. Dança, educação física, não é pra brigar, nem as mãos e dança em uma ciranda. A gente não pode Que se encostar, lindo. mas Que lindo. Meu Deus. Você pode fazer tudo, só Você não pode tem que fazer qualquer cortar coisa. essa parte. isso. Caraca, eu vou Não repetir cortar, todo não, dia. Eu vou cortar e vou botar em destaque, assim, sabe? Bem Meu bonito. Deus. Acho que valia terminar com eles fazendo assim. Acho que ficou Vale, bacana. vale. É isso. Boa. Cabelo, tamo junto. Falou que não pode encostar, mas a gente lava a mão Não, com tamo álcool ali junto. do lado. Cadê o Tamo álcool? junto. Tá aqui, ó. Aliás, Tá ali de atrás. novo, gente, é a primeira vez que a gente tem uma convidada, mas que fique bem claro, veio de máscara, seguiu todas as recomendações, tinha álcool aqui logo na entrada. Por favor, mantenham o distanciamento até chegar essa vacina e Essa quando coisa chegá-la, possível. tomem. Ok? Por favor. favor. Essa Vacina. foi a Academia de Quinta, mais um episódio pra vocês. Um beijo, comentem, Abraço, curtem, galera. até! Valeu. Um abraço.